1 milhão de peixes salgados renascendo no ventre da mãe. Mas é forçado pelo sistema a se tornar o mais forte de todos os mundos. Até mesmo a irmã reencarnada da imperatriz está tão assustada que se encolhe em um canto, tremendo. Chegou a pensar que você era um antigo demônio que devora almas. Mas você apenas se espreguiçou. O sistema automaticamente colocou o verdadeiro feto de Pangu e os 3.000 sutras dentro do mar de cadáveres, quando toda a sua tribo estava fervendo de entusiasmo pela sua grande jornada, sem saber que você estava mostrando o dedo do meio para o velho imperador anterior. Velho, rápido, me dê moedas de ouro. Quem quer treinar, hein? Eu não morri de exaustão por trabalhar demais? Isso é renascimento? Você abre os olhos e olha para seu pequeno braço. Sua mente gira rapidamente, confirmando que a situação atual é um renascimento. E parece que neste estado ainda estou no ventre da mãe. Parabéns, hospedeiro, você ganhou o sistema de 1000 problemas, um bom sistema. Então, esperei um bom tempo, mas não houve sinal algum. É realmente um sistema completamente inútil. Deixou uma introdução e desapareceu. Franzi a testa e mandei aparecer. O sistema respondeu preguiçosamente. Para que serve esse sistema? Vá embora rapidamente. Você ficou completamente sem palavras. Detectou que o hospedeiro recusou a vinculação. Atende aos requisitos do sistema inútil. O sistema já foi vinculado. Recompensa, 3.000 agulhas de ouro. A voz do sistema chegou tarde. Eu vou. Isso pode funcionar. Meu canto da boca se mexeu involuntariamente. Minha mente de repente se encheu de inúmeras escrituras e várias informações sobre este mundo. Então, é um mundo de fantasia. Dei uma olhada casual. Não consegui me interessar em aprofundar. Preciso fazer essas informações surgirem da minha mente. Para que se preocupar em memorizar? Esse sistema é simplesmente perfeito. Na vida passada, eu era muito competitivo. Só queria me dedicar a grandes empreendimentos. O resultado foi que os colegas se tornaram concorrentes ferozes. Eu não consigo nem terminar de pagar o empréstimo da casa. No final, acabei me matando de tanto trabalhar. Você reclama por dentro. Nesta vida, eu nunca mais vou me esforçar até morrer. Se tiver sorte, nasci em uma família rica. Hehe, que delícia ser apenas alguém que se diverte. Assim está decidido. Perfeito. Ao pensar nisso, meu lábio se levantou involuntariamente enquanto olhava ao redor. Foi então que percebi. No canto, havia você tremendo. E também uma irmã gêmea. Você parece um pouco surpreso. Seus olhos se abriram de repente, e você é a reencarnação de uma imperatriz. Uau, isso é impressionante. Mas por que ele parece tão assustado comigo? Mal sabe ele que, neste momento, aos olhos da Imperatriz de Setembro, você é um deus demoníaco extremamente aterrorizante. 3.000 escrituras registram. 3.000 ladrões passam rapidamente pela mente. A alma então alcança uma sublime elevação. O nível da sua alma agora já supera em muitos níveis o da Imperatriz. Uma leve pressão emitida sem querer fez a Imperatriz quase ter um ataque cardíaco de medo. A alma primitiva do caos. Quem é realmente este irmão? Coração acelerado em Setembro. Ficou bastante assustado. Não o provoque de jeito nenhum. Com certeza é a reencarnação de algum grande terror, que veio ao mundo para se divertir. Ei, olá! Você ainda não pode falar. Só pode sorrir e acenar para a Imperatriz. Hehehe. Mal sabe que esse sorriso, nos olhos da Imperatriz, é simplesmente aterrorizante. Quase fez a pessoa chorar de medo. Por que ele está sorrindo para mim? Será que ele quer devorar minha alma? Quando a Imperatriz não deve pensar em coisas estranhas. Liu Huyan, grávida há 3 anos, no quarto, acariciando a barriga saliente, com um sorriso suave no rosto. Um homem vestido com um manto de dragão dourado entrou no quarto. O ar é profundo e incompreensível. A presença é inestimável. Sobrancelhas como espadas e olhos brilhantes. Cintura adornada com uma espada de jade. O ritmo dos passos flui como a grandeza do Dão. As servas baixaram a cabeça para o chefe da família. O homem é o chefe da família Lin Tianyuan, da imortal linhagem dos imortais. Eu, Huyan, acabei de voltar do pavilhão do destino. O grande mestre do destino disse: o seu dia de dar à luz será em 3 dias. A imortal vizinha observa os 3.000 mares de mundos. Definitivamente é o melhor dos melhores. Apenas porque é da família do imperador anterior. Tem o direito de ser chamado de imortal. As leis do imperador anterior envolvem tudo. Todas as causas e efeitos recaem sobre ele. Desde que a fama não desapareça, pode existir eternamente no fluxo do tempo.
Não há quem não tenha bom senso. Ousaria ter ideias sobre a linhagem imortal. Afinal, o olhar do imperador imortal ainda está nas sombras, protegendo essas linhagens imortais. Isso é o que eu consegui do grande mestre do destino. Água divina inata que pedi, que pode fortalecer a energia inata do feto. Lin Tianyuan fez um movimento com a mão e fez aparecer uma garrafa de folhas frescas e cristalinas, que entregou a Liu Huoyan. Seus olhos brilharam. Liu Huoyan ficou encantada. O resultado foi maravilhoso. Com um sorriso encantador, ela era deslumbrante. Naquele momento, parecia que todas as flores perdiam a cor. O céu e a terra perderam seu brilho. Lin Tianyuan estava cheio de emoções. Daqui a 3 dias, ele se tornará pai. Para isso, ele reuniu os tesouros divinos mais extraordinários, determinado a criar para o filho a base mais perfeita de todos os tempos, a fundação suprema e perfeita. Com esses tesouros divinos como base, meu filho certamente poderá conquistar os 3.000 mares do mundo e alcançar a imortalidade como o imperador anterior. Lin Tianyuan estava cheio de expectativa. O filho que nascerá na linhagem imortal, apenas com a proteção do seu espírito e o poder do seu sangue, pelo menos terá uma base de santo. E agora ele não hesita em investir tudo no filho. O mínimo que ele terá é a postura de um grande imperador. Depois de tomar a água divina, descanse bem. Vou me preparar para a cerimônia de nascimento em 3 dias. Instruções concluídas. Lin Tianyuan se virou e saiu com passos firmes como um dragão e um tigre. Você, Liu Huoyan, tem sobrancelhas e olhos pequenos. Seus olhos estão cheios de amor. Um homem que normalmente é tão estável quanto uma montanha e exala poder. Ele também tem um lado tão emocionado que fica sem saber o que fazer. Ele bebeu de uma vez muitos tesouros divinos e fortalezas celestiais. Começou a refinar. Fiquem tranquilos, meus queridos. Eu certamente farei com que vocês obtenham a base inata mais perfeita. Zumbido. A essência inata refinada caiu lentamente em seu estômago. A irmã mais nova estava encolhida em um canto. Ela olhava para essa essência inata, engolindo em seco, mas hesitava em agir. A pressão da alma deste irmão gêmeo é assustadora. Você é extremamente entediante. Quer brincar com essa futura irmã mais nova? Infelizmente, ela nem sequer olha para você. Não é à toa que é uma irmã mais nova. Ela é realmente fria e distante. Você suspira internamente. Já que você não está me dando atenção, então vou tirar um belo cochilo. Levantei os olhos e olhei para aquelas essências. Não sinto nenhum interesse. Simplesmente me deito e começo a dormir. A partir dessas essências inatas, a condição da minha família na reencarnação é simplesmente ótima. O suficiente para você viver uma vida rica e confortável. O que mais há para dizer? O plano do jovem obstinado foi oficialmente iniciado. Neste momento, você só quer dormir tranquilamente. Na vida passada, foi muito difícil e cansativo. Não sei quantas vezes sonhei em poder dormir sem preocupações. Dormir sem pressão por 3 dias e 3 noites. Isso sim é que é confortável. Logo você cai em um sono doce como o de um bebê. A imperatriz inclinou a cabeça, confusa. Este irmão compatriota está completamente desinteressado nas essências inatas. Meus olhos brilharam e eu entendi. A imperatriz teve uma súbita realização. Ela sentiu com firmeza. A base inata de uma pessoa tão importante, com certeza já estava completa e perfeita. Para que eu precisaria pensar em mim? Ele fez um juramento em silêncio, cerrando o punho. Nesta vida, em setembro, eu definitivamente não vou desistir. Mesmo que você seja uma existência extraordinária. Se a escolha for de milhões, não se esforçar também significa que será superado por mim. Eu quero obter a base perfeita e suprema da antiguidade. Com o punho cerrado, Setembro se animou. Deixe para trás aquelas essências inatas. Seu rostinho estava tenso. Ele começou a refinar com seriedade. No sonho confuso, você foi acordado por uma série de sons de aviso do sistema. Detectou que o hospedeiro não compete e gosta de dormir até tarde. Recompensa: o verdadeiro embrião de Pangu com a energia primordial. Automaticamente forjou uma base inata de sujeira. Detectou que o hospedeiro dormiu despreocupadamente por 1 hora. Recompensa: imagem da abertura do céu de Pangu. Detectado que o hospedeiro dormiu tranquilamente por 8 horas. Recompensa: imperador honesto. Detectado que o hospedeiro dormiu tranquilamente por 24 horas. Recompensa: semente da técnica de compreensão. Detectado que o hospedeiro fez um som de aprovação. Não sei há quanto tempo estou dormindo. Abro os olhos com facilidade.
Você sente que sua consciência inexplicavelmente se encheu de muitas coisas. Olhei casualmente para o espaço do sistema, onde brilhos ofuscantes estavam presentes. Um brilho que ofusca seus olhos. Eu confio no sistema. Você aproveitou que eu estava dormindo para enfiar tantas coisas aqui. Não mencione as 5 virtudes em 2 dimensões. Esticou-me. Você percebe que a pedra divina já consegue sentir tudo ao redor. Não preciso fazer nada, apenas deitar e dormir. Abertura do céu de Pangu. A imagem automaticamente fortalece minha pedra divina. Essa sensação é incrível. Você não pode deixar de lembrar das experiências de jogo da vida passada. Escravo do prazer de cultivar. 1. Comendo e mastigando. A irmã ao lado não se atreveu a relaxar nem um pouco. Ao ver você acordar, seus grandes olhos estavam fixos em você, piscando de vez em quando. Este irmão preguiçoso finalmente acordou. Com a ajuda de remédios divinos da fortaleza celestial, ele já estabeleceu o que considera ser o mais perfeito. Uma base que pode ser considerada sem precedentes. Muito mais forte do que em sua vida anterior. Com uma linhagem invencível e seu talento natural. Nesta vida, ele certamente se tornará um imortal. Mesmo que você seja a reencarnação de um grande ser aterrorizante. Após nascer, ainda terá que começar a treinar do zero. Se você continuar tão preguiçoso, sempre haverá um dia em que eu o superarei. Lin Jiuyui olhou com determinação. Seu coração estava cheio de expectativa. Eu realmente odeio milhões de pessoas. Quando eu me tornar o mais forte, definitivamente o pisarei. Forçá-lo a treinar adequadamente. Mujie, Mumumu, Você de repente virou a cabeça para cá. Lin Jiuyui instantaneamente ficou com a mente vazia. A mão pequena está no ar. Acabou. Este grande chefe entendeu o que ele estava pensando? Será que agora vão matá-lo para silenciá-lo? O que fazer? Estou com muito medo. Mamãe, me ajude. Setembro está tão apavorado que perdeu a cabeça. E você só murmura que lá fora está bem animado. Ufa, Setembro bateu no peito e suspirou aliviado. Parece que seus pensamentos não foram escutados. Mas logo ele suspirou em silêncio novamente. Parece que este grande chefe não se importa em ouvir meus pensamentos. Ele acha que eu não sou uma ameaça. De fato, seres poderosos são todos tão orgulhosos. Você definitivamente não quer se importar com este pequeno criador de histórias. O deus olhou para fora e começou a comer pipoca. A mulher também está curiosa. O deus, após se abrir, seus adoráveis olhos grandes instantaneamente se arregalaram. Meu Deus, eu cheguei. Nasci em uma família tão aterrorizante. O sino da celebração do nascimento toca. Os poderosos vizinhos aparecem um após o outro. Seres poderosos chegam como gotas de chuva de todas as direções. Cada presença forte faz as estrelas tremerem. A grande via ressoa. Realmente, os reis santos estão por toda parte. Os grandes santos não têm valor. Não é possível que eu tenha nascido em uma família de grandes imperadores, certo? Não, a nova onda de setembro está se agitando. Esse tipo de esplendor e prosperidade. Uma família comum nunca poderia ter isso. Isso deve ser uma família de imortais. Nossa família deve ter tido um imortal. Caso contrário, não seria possível ser tão poderoso. Ele engoliu em seco. Era como estar em um sonho. Nesta vida, talvez eu realmente possa trilhar o caminho da imortalidade. Em sua vida passada, ele não tinha ninguém. Desde pequeno, era órfão. Ele enfrentou muitos desafios para se tornar forte, mas caiu no caminho da imortalidade. Tão solitário e desamparado por tantos anos. Ele desejava tanto o calor de uma família. Ao saber que nasceu em uma família de imortais, nos olhos dele brilhava uma luz de expectativa. Nesta vida, eu definitivamente preciso me esforçar e praticar arduamente. Pisar no caminho dos imortais. Para alcançar verdadeiramente, primeiro pergunte. Somente possuindo um poder supremo é que se pode proteger os entes queridos. Proteger a família. Nunca mais quero passar por aquela solidão e arrependimento. O olhar de Setembro é ardente. A determinação interior arde intensamente, e seus olhos também brilham. Mas os pensamentos internos são completamente diferentes do céu de Setembro. É incrível, está perfeito demais. Esta família, à primeira vista, é uma força de elite impressionante. Posso relaxar completamente agora. A partir de agora, não preciso mais lutar por milhões de anos. Você só se importa em treinar se estiver disposto a se esforçar. Com um histórico tão forte, não seria melhor viver despreocupadamente como um filho teimoso? Estou chegando para a vida feliz da segunda geração de cultivadores.
Parabéns, anfitrião, por compreender a verdadeira essência da vida. Recompensa, poderes divinos e vida eterna. O anfitrião se desvinculou do fluxo do tempo. Não mais preso pela grande estrada do tempo. Pode existir eternamente. A imortalidade, você escolheu a irmã. Isso é imortalidade. Incontáveis modificações agindo contra as leis do céu. Lutando com todas as forças no caminho da imortalidade. Não é tudo por causa da imortalidade? E no final, você só. Pensamento de desistir. Obteve diretamente o estado supremo que essas pessoas buscam. O mundo, no entanto, se sente incrível. Não, a imortalidade é apenas teoricamente não morrer. Mas se a força for muito fraca, ainda será morto por alguém. Isso não afeta minha vontade de desistir? Será que preciso primeiro alcançar o pico para desistir? Isso não seria igual à vida passada? Não, não pode ser. Jovem, você não está sendo forte o suficiente. Este dedo dourado está sendo muito mesquinho, não? Você acha que não se deve perder o grande por causa do pequeno. Aproveitar a vida é o verdadeiro caminho. Melhor mesmo é desistir honestamente contando com a identidade de um segundo gênio. Sentindo a preocupação do anfitrião com uma vida de desistência. Recompensa, poder divino de não morrer e não ser destruído. A partir de agora, o corpo e a alma do anfitrião não podem ser destruídos. Eterno e indestrutível. Você não pôde resistir e estendeu a mãozinha para dar um like ao sistema. Verdadeiramente, são meus pais que me deram vida. É o meu irmão mais velho, o líder. A entrega do travesseiro foi muito oportuna. Pudesse dizer que é o garoto mais atencioso de todos os mundos. Muitos poderosos vizinhos do mundo exterior já se reuniram. O chefe da família teve um filho. É toda a vizinhança imortal. E até mesmo um grande evento de 3.000 desejos. Exceto por aqueles velhos monstros do cinema. Todos os membros da nação estão presentes. No local da celebração, os poderosos são como nuvens. Nem mesmo os grandes santos conseguem entrar no salão. Apenas os discípulos qualificados merecem ver o chá. Nem mesmo o tesouro do deus da riqueza merece ser um presente. Mas Lin Tianyuan, como chefe da família, estava com o rosto cheio de ansiedade. Ele andava de um lado para o outro do lado de fora da sala de parto. Para garantir a segurança, ele chamou algumas das parteiras mais fortes que conhecia. E também protetores de elite como os de vida e terra. Pudesse dizer que é infalível. Mas ele ainda não pôde evitar a preocupação. Não importa quão alta seja a posição. Ser pai pela primeira vez é inevitavelmente estressante. Abatendo aquele lugar que é famoso no mundo. Com palavras que encantam. E a terra jorra lotos dourados. A alegria surgiu nos olhos de Lin Tianyuan. Nasceu com um som celestial. Este é um sinal de grande sorte. O velho do destino acariciou o disco pendurado. Sua expressão estava agitada. Nascer com intenção. Pelo menos com a aparência de um santo. Se for preciso a qualquer custo. A terra gerada com recursos também não é um sonho. Este é um som extraordinário de primeira linha. Senhor da casa, seu filho tem a aparência de um grande imperador. O velho do destino. Ficou maravilhado repetidamente. A aparência de um grande imperador, somada aos vastos recursos da raça imortal. Pode ser que consiga enfrentar os perigos de uma vida inteira. Agora é a era dos imortais. 3.000 joias de jade são difíceis de encontrar um verdadeiro imortal. Se a raça imortal gerar mais um. Naquela época, os verdadeiros imortais não estariam rindo à toa. As joias de jade se tornaram invencíveis. No momento seguinte, um choro estrondoso rasgou o céu. O mar de 3.000 joias de jade imediatamente tremeu. Uma onda de qi roxo de bilhões de milhas se aproximou rapidamente. Incontáveis deuses demoníacos do caos se levantam e se ajoelham. 100.000 sentimentos imortais são facilmente afetados por seu som ressonante. No fundo do mar de sofrimento, flores de lótus azuis desabrocham. A lua cheia brilha todas as noites sobre a superfície do mar. Pangu abriu os céus e criou a terra. Nuva moldou o barro para criar os humanos. O imperador humano luta furiosamente nas profundezas do vazio. Incontáveis intenções aterrorizantes se entrelaçam e brilham no firmamento, como se voltássemos ao momento da criação do universo. A grandiosa e majestosa tapeçaria épica se desenrola. Todos ficaram atônitos, parados no mesmo lugar, olhando para o céu com os olhos arregalados. As intenções aterrorizantes que se alternam no ar. Até o velho da sabedoria ficou completamente confuso. O que exatamente está acontecendo? Desde tempos antigos até hoje, nunca houve registro de tal situação. Essas intenções de alto nível
Surgem loucamente como se não custassem nada. É como se temessem perder alguma grande cerimônia. Isso é claramente o grande ladrão celebrando seu aniversário, segundo a lenda. O velho do destino começou a tremer involuntariamente as mãos. Que tipo de existência aterradora é essa? Que consegue fazer com que o grande ladrão venha pessoalmente celebrar seu aniversário? Ele fez um pequeno cálculo novamente. O disco do destino em suas mãos se despedaçou instantaneamente. Ele quase foi reduzido a cinzas no ato. Se não fosse pelo ancestral espiritual, a onda de poder cortante que flutuava das profundezas do imperador ancestral, ele provavelmente já teria sido esmagado em pó pelo grande ladrão. O velho do destino estava coberto de suor frio. Suas roupas estavam completamente encharcadas. Com um medo persistente, ele se voltou para o líder Lin. Seu filho, temo que realmente esteja prestes a desafiar os céus. Lin Tianyuan sabia muito bem a posição e as conquistas do velho do destino em 3000. As posições e conquistas que ele encontrou. Até ele quase foi exterminado pelo grande ladrão. Enquanto estava chocado por dentro, o orgulho já transbordava em seu peito. É você mesmo. Até o grande caminho teve que vir pessoalmente celebrar seu aniversário. Meu filho possui a aparência do imperador anterior. Também pode liderar meu clã espiritual de volta ao auge. Forjar a suprema glória para a família imortal. Lin Tianyuan sorriu, formando rugas em seu rosto. Neste momento, você e Lin Jiuyui foram carregados para fora. Acabou de ver seu próprio entusiasmo. Como uma velha tartaruga parecendo um idiota. Você ficou sem palavras. Internamente, você reclamou. Eu só vim morder o velho pacote de moedas de ouro, tá bom? Velho, reconheça a realidade. Não tenha sonhos caros como o filho do rico, com sobrancelhas bem definidas e olhos bonitos. É realmente adorável. Quanto mais Lin Tianyuan olhava para os gêmeos Dragão Fênix, mais seu coração florescia de alegria. Liu Huiyan também saiu lentamente. Seres poderosos como eles. Embora a reputação tenha um grande custo, mas não é o suficiente para não conseguir nem andar. Liu Huiyan olhou para Lin Tianyuan, com aquela expressão de orgulho desmedido, lembrando gentilmente que era hora de dar nomes a eles. Com nomes, a celebração de aniversário pode finalmente começar. Sim, sim, sim. Lin Tianyuan acena com a cabeça repetidamente, olhando para o céu. O mar de 3000 mundos. Apenas a estrela do sol e a estrela da lua permanecem eternamente, iluminando os 8 desolados. Meu filho certamente será como o sol, único e inigualável, eternamente invencível. Ele apertou o punho e disse, meu filho se chamará Lin Taiyan, e minha filha se chamará Lin Taiyin. O que você acha? Liu Huiyan ficou completamente sem palavras. Você pode ser um pouco mais confiável? Olha, nosso filho está quase revirando os olhos até o céu. O que? Meu filho revirou os olhos? Lin Tianyuan ficou bastante assustado. Ele olhou para baixo. Justo a tempo. Viu você levantando o dedo do meio para ele com desprezo. O lugar ficou instantaneamente em silêncio. Haha, Lin Tianyuan quebrou o constrangimento. Com um rosto cheio de orgulho, olhe como meu filho é inteligente. Ele já nasceu sabendo levantar o dedo do meio. Isso é realmente impressionante. O jovem líder Lin Shi é excepcional desde o nascimento. Estranho, até o grande caminho precisa de novos cumprimentos. O líder é sábio. O líder é perspicaz. A parteira e os servos ao lado. As criadas concordaram em uníssono. Já que você não ficou satisfeito com o nome que eu dei, que tal chamá-lo de Lin Taiyi? Lin Tianyuan deu um tapa na cabeça. Olhou para você com grande expectativa. Desta vez, você respondeu a ele levantando os 2 dedos do meio. Liu Huiyan rapidamente tapou a boca de Lin Tianyuan. Pare de inventar nomes aleatórios. Se continuar assim, a criança vai te mostrar o dedo do meio com os pés. Após pensar por um momento, ele falou de maneira desrespeitosa. Sorry Zen. Eu acho que nosso filho deve se chamar Antílope. Quanto à filha, existem 9 estrelas da lua. Vamos dar um nome que tenha um número 9. A lua é também chamada de lua popularmente. Que tal chamá-la de Setembro? Seu nome não é tão imponente quanto o que eu dei. Lin Tianyuan fez uma careta de desdém. Olhou para baixo. Você e sua irmã levantaram o polegar ao mesmo tempo. Olharam para Liu Huiyan com os olhos brilhando. É evidente que está muito satisfeito com esse nome. O velho Lin Tianyuan instantaneamente ficou com o rosto vermelho. Ele rapidamente acenou com a mão. Deixa pra lá. Parece que o pai realmente não é bom em dar nomes. Eu tenho assuntos importantes. Vou me retirar. Depois de dizer isso, ele saiu rapidamente. Que vergonha!
Ele não pode ficar aqui nem por um segundo. A cerimônia de aniversário começou oficialmente. O renomado Dão Ingon é conhecido em todo o mundo. As nuvens de luz dançam pelo céu. A linhagem imortal abre as portas para receber os convidados. As potências do pico do mar de 3.000 ervas afluem. Grandes figuras de todos os lados chegam sem parar. A maioria é incontável. Somente os ancestrais imortais, ou os representantes da dinastia imortal, Dão Famin Tianyuan, é que eles se levantariam pessoalmente para receber. Irmão Ming, você é realmente incrível. Desde que nasceu, você agitou o mar de 3.000 ervas. Eu queria te dar um porco que não morre como presente. Agora parece que preciso te dar 3 pérolas eternas. Quando seu filho alcançar o sucesso do imperador anterior, ao reconstituir a glória imortal da família, não se esqueça de mencionar o irmão mais novo, meu bom irmão Lin Tianyuan, o líder do clã imortal Rio Alto ao entrar pela porta. Líder Lin, nosso império imortal. Há 10 dias, nasceu uma fênix à direita, com talentos sem igual na história. No futuro, certamente herdará o trono da imperatriz do nosso império. Não sei se o líder Lin tem interesse em formar uma aliança matrimonial com nosso império, com um corpo que irradia 1000 raios de luz. A única mulher, com um sorriso suave, desce. É a imperatriz do Império Imortal, Feng Qiuan. É realmente uma coincidência. Nós, do clã dos raposas de Qingyu, também acabamos de dar à luz uma raposa de 9 caudas à direita. Ele é, desde o início do caos, a segunda raposa de 9 caudas entre as 3.000 Jade. Este assunto está destinado a se tornar imortal. Eu também quero que ele se case com seu filho. Extremamente encantadora. A fada de Qingyu, com um charme natural, se aproxima. Cada movimento dela encanta a todos. Até mesmo o imperador teria dificuldade em manter seu coração calmo ao ver isso. A imperatriz Fênix e a fada de Qingyu se encararam. Havia uma tensão explosiva em seus olhares. Os convidados ao redor estavam aterrorizados. O grande mestre dourado vai começar novamente? 3.000 ervas. O mar realmente deu à luz a gênios tão extraordinários consecutivamente. Lin Tianyuan apenas sorriu levemente, mas por dentro, estava extremamente feliz. A imperatriz do falso império e a fada de Qingyu sempre foram orgulhosas. Mesmo os poderosos da mesma geração do clã imortal ignoravam completamente. Nunca tinham visto uma cena tão movimentada entre as estrelas. Uma cena em que todos competiam para casar seus talentos familiares. Quanto ao casamento do meu filho, ele mesmo precisa decidir. A mãe de Lin Tianyuan apoiou o queixo. Mas se as duas não se importarem com um marido e uma esposa, eu poderia, na verdade, representar meu filho. Aceitar o casamento dos herdeiros de ambas as famílias. Líder do grupo, você está sendo um pouco ganancioso, não acha? A fada de Qingyu franziu levemente a testa, em vez de ficar insatisfeito. Como mestre da herança imortal, o orgulho que está em seu íntimo não permite que seus descendentes sofram a menor injustiça. A imperatriz Fênix também está fria. A futura imperatriz da dinastia Minshun. Como poderia compartilhar o marido com outra pessoa? Haha, já que vocês duas não querem. Lin nunca forçará. Lin Tianyuan não cederá nem um pouco. Seus olhos estão cheios de confiança. O nascimento do meu filho já fez os grandes ladrões comemorarem. O feito está destinado a ser sem precedentes. Não se arrependa quando chegar a hora. Em seu coração, seu valor é absolutamente incalculável. Não fale de 2. Mesmo que sejam 200. 000 gênios disputando não é nada. Isso é natural. A imperatriz da dinastia e a fada de Qingyu assentem com orgulho. Seus olhares brilham com absoluta confiança. Nossos descendentes nunca perderão para ninguém. Irmão Lin, essas duas crianças suas já devem ter terminado de se banhar e acender incenso. É hora de sair e testar o talento. Viemos hoje. É para testemunhar este nascimento, que abalará os 3.000 Jade-anéis. O talento de um gênio. Até que ponto será aterrorizante? Sim, sim. Os grandes mestres da herança imortal ao redor concordaram. Haha, ótimo. Lin Tianyuan rugiu e fez um gesto, com grande imponência. Sendo assim, a cerimônia de teste de talento começa agora. Você e Lin. Setembro foi cuidadosamente trazido por uma criada. Vamos testar minha querida filha primeiro. Lin Tianyuan estava com o rosto cheio de expectativa ao levar Lin Setembro ao altar. Todos os olhares dos convidados estavam focados na pequena Lin Setembro. O altar de repente brilhou com uma luz de 9 cores. Instantaneamente,
revelou a qualidade invencível de um grande santo. Espere, a luz ainda está se intensificando. A luz de 9 cores subiu aos céus. No céu, surgiu uma luz caótica. A presença de um grande imperador. Parabéns à linhagem imortal nesta era de linguagem celestial. Também pode adicionar um grande imperador. No entanto, a evolução do talento celestial parece não ter terminado. A voz rouca do velho do destino chocou a todos. Os convidados ficaram com os olhos arregalados. Apenas viu o caos girando em Tianqion. O céu e a terra pareciam ter sido reabertos. Revelou-se após o caos. Aquela escada sagrada se tornou um imortal. Revelou a aparência de um imortal. Será que nesta vida, o pé espiritual realmente terá que desafiar o céu? Na era das palavras imortais, irá se afastar dos verdadeiros imortais? Todos nós erramos nas suposições. O tirano celebra seu aniversário por causa dessa garota. Na era da permissão imortal, pudesse gerar a aparência de um imortal. A aura do clã espiritual é simplesmente desafiadora ao céu. Os líderes das várias forças ficaram profundamente chocados. Todos começaram a calcular em seus corações. Qual de nossos descendentes realmente pode se igualar a esse futuro? A sábia mulher tem espírito em setembro. O clã espiritual pode prosperar por pelo menos 1 milhão de anos. Tal gênio celestial. Mesmo as heranças imortais ficariam com inveja ao ver isso. Haha, a guitarra. Não é à toa que sou a filha de Lin Tianyuan. Tianyuan está tão surpreso que não consegue fechar a boca. Os recursos abundantes da tribo espiritual são utilizados mutuamente. Setembro está destinado a se tornar uma futura deusa. Setembro levanta a cabeça com orgulho. O olhar se volta para você. Ele é, na verdade, um inimigo reencarnado. Ele já estabeleceu uma base suprema no ventre materno. Ter a aparência de um imortal é simplesmente natural. Mas você está apenas bocejando preguiçosamente. Como se tudo isso não fosse digno da sua atenção. Setembro, bufando de raiva, está enchendo as bochechas. Ele está muito insatisfeito com você, seu irmão orgulhoso. No entanto, ele também está curioso. Até que ponto seu talento pode ser aterrorizante? Bem, agora é hora de 520 se levantar. Lin Tianyuan olha para você com uma expressão cheia de expectativa. Acabou de ser colocado no altar. O anel dos 8 mundos de repente segue a herança. Um som inesperado. Superou completamente as expectativas de todos. Isso é muito absurdo, não é? Assim que apareceu, causou um tremor. O chefe da família Yuji da Joia dos 8 Horizontes arregalou os olhos. No instante seguinte, Tianqion foi dilacerado por gritos. Uma luz caótica infinita descia como uma cachoeira. A Joia dos 8 Horizontes estava cheia de fissuras. Parecia não suportar uma pressão invisível. Poderia desmoronar a qualquer momento. Algo está errado. Isso definitivamente não é uma reação comum a um teste de talento. Os grandes líderes das forças de elite perceberam instantaneamente algo estranho. Suas expressões mudaram drasticamente. Uma calamidade aterrorizante e desconhecida estava prestes a chegar. Todo o cárcere da Joia dos 8 Horizontes estava à beira do colapso. É uma calamidade que pode destruir o mundo. Nos olhos do velho do destino, brilhou um olhar de ópera de Pequim. O disco do destino em suas mãos se despedaçou com estrondo. Um jorro de sangue velho saiu de sua boca. Sua forma humana estava prestes a desabar. Lin Tianyuan foi rápido e ágil. Imediatamente o protegeu com poder supremo. Salvar o velho do destino. Juntos, forneceremos vitalidade a ele. Ajudá-lo a desenvolver a herança imortal. Os senhores de poder começaram a agir. Imperatriz do Império. Fada de Qingyu. Os poderosos das 7 famílias e outros liberaram um poder aterrador. Isso estabilizou o velho do destino. A alma vacilante se estabilizou. Diante do velho do destino, um zumbido. Uma cortina de luz ilusória se desdobrou lentamente, refletindo as intenções surpreendentes que ocorrem à distância. À altura do anel dos 8 horizontes. Uma figura aterradora que atravessa os céus e a terra. Estava exercendo uma habilidade divina incompreensível. 2 caixões ao seu lado se despedaçaram com estrondo. 2 existências supremas idênticas saíram. 3 figuras devorando os céus e a terra, quase engolindo todo o anel dos 8 horizontes. Este é o lendário imperador imortal das 3 vidas. O velho do destino ficou pálido. Imperador imortal. Como poderia haver imperadores imortais na era dos imortais? E o imperador imortal da 3ª geração não caiu antes na queda dos imortais? Ele não caiu durante o grande cataclismo? Todos sentiram um arrepio na nuca. Sentiram um terror sem precedentes.
Dizem que o imperador anterior da terceira geração representa o passado, o presente e o futuro. Seu poder é insondável. Há incontáveis eras atrás, ele já queria sacrificar todos os 3.000 seres do Jade do Anel, para ajudá-lo a alcançar a imortalidade. Agora, após muitos anos, ele retorna à luz do dia. Ele pretende devorar todo o Jade do Anel dos 8 Horizontes para recuperar seu poder. Todos os presentes entraram em pânico. Será que ele sabe que hoje as principais forças de todos os setores estão reunidas? O clã espiritual escolheu exatamente hoje. A barreira espacial do Jade do Anel da Aniquilação Mundial foi selada. Mesmo um verdadeiro imortal não consegue escapar. Será que vamos ser capturados pelo imperador da terceira geração que voltou à vida? Ele vai nos pegar a todos em uma única rede? Os líderes das forças de elite estavam pálidos. Ao ressuscitar, ele planejou devorar os 3.000 desejos do Jade. Todos os líderes das forças de elite. Esta é a bravura do 3 vezes Imperador Ancestral. Esta é a força invencível do Imperador Ancestral. O que fazer se o desejo for bloqueado e não houver como escapar? Será que só podemos esperar a morte? Todos os poderosos de elite perderam a compostura. Até mesmo Lin Tianyuan está com a testa franzida. Isso é um Imperador Ancestral. Mesmo entre os imortais, é a existência mais forte. Sem mencionar a atual Era das Asas Imortais. Os verdadeiros imortais já não são vistos. Nessa situação, querer enfrentar um imperador ancestral é simplesmente uma história de ficção. Lin Tianyuan tem um olhar determinado. Só resta ir à Terra Ancestral e tentar a sorte. Na Terra Ancestral dormem muitos antigos monstros da tribo espiritual. Deuses antigos que se selaram. Até mesmo ele, o chefe da tribo, não sabe. Quão aterrorizante é realmente a Terra Ancestral da tribo espiritual? Mas ele entende. Se a fundação da tribo espiritual for totalmente liberada, talvez possam, nesta grande calamidade de destruição, lutar por uma chance de sobrevivência. Ai, vendo a cerimônia de celebração de aniversário se tornar uma confusão total. Você suspirou profundamente. Que sorte é essa? Acabei de nascer e já peguei o imperador anterior querendo destruir o mundo. Estou realmente com muita má sorte. Que tal comprar um bilhete de loteria para tentar a sorte? Se o mundo tivesse essa coisa chamada loteria. A irmã da imperatriz está desesperada, transmitindo sua angústia. Irmão, o que fazer? Pense rápido em uma solução. Ele está desesperado. Nesta vida, finalmente consegui ter uma família. E ainda construí uma base suprema. Mas, logo que nasci, já vou ser devorado. Como ele consegue engolir isso? O desejo de sobreviver está nas alturas. Você simplesmente desiste de lutar. O que mais podemos fazer? Apenas esperar a morte. Aqueles grandes santos da terra não têm o que fazer com isso. O que podemos fazer? Acabamos de nascer. Oi. Eu pensei que nesta vida poderia me divertir até morrer. Me diverti um pouco, mas no final foi tudo uma droga. Eu acabei de ver um pouco de esperança, mas logo foi apagada. Embora você tenha a propriedade de ser imortal, mas o mundo foi destruído e a família não tem mais apoio. Para onde você pode ir para se entregar? 09 está cada vez mais intenso. O rostinho pequeno se tornou uma bola de raiva. Maldito irmão. Você, além de estar irritado. Ele de repente percebeu que o que você disse parecia fazer muito sentido. Não importa quão extraordinários eles sejam. Agora são apenas bebês recém-nascidos. O que se pode fazer diante do desprezo do imperador anterior? Talvez este seja o destino. Em 2 vidas, o destino está fadado a ser cheio de dificuldades. A imperatriz tinha os olhos vermelhos. Ela estava mergulhada em profunda tristeza. De repente, você se mexeu e um brilho de esperança passou pelos olhos da imperatriz. Será que este misterioso irmão bom finalmente vai mostrar seu verdadeiro poder? Quem diria que você apenas se virou? Deitou-se de lado. A imperatriz estava cara a cara com você. Com uma expressão confusa, você perguntou: o que você está olhando? Deitado assim, quando chegar a hora de morrer, será mais confortável. Você também deve rapidamente encontrar uma posição confortável e se deitar. Eu, fulano, estou completamente enlouquecido com essa imperatriz. Não reconhece um bom coração. Você se espreguiçou e virou para o outro lado. Com as costas voltadas para a imperatriz, você fechou os olhos tranquilamente. No momento em que fechou os olhos, o som de notificação do sistema soou. Detectou que uma força externa estava impedindo o hospedeiro de se deteriorar. Habilidade de recompensa. Local de invencibilidade diária.
Você pode ganhar um minuto de tempo invencível todos os dias. Pode ignorar níveis e eliminar o oponente instantaneamente. Você abriu os olhos de repente. Essa habilidade invencível é realmente interessante. Ignorando níveis, até o imperador anterior poderia te eliminar instantaneamente. Sem pensar, você ficou surpreso. O sistema rapidamente deu uma resposta afirmativa. Uma onda de alegria surgiu em seu coração. Finalmente, você conseguiu essa situação divina. Você não quer passar por isso novamente. Mesmo que tenha a característica de ser imortal e indestrutível em segredo. Mas uma vez que o mundo e a família sejam destruídos, você se tornará um vagabundo no espaço caótico. Então, para que ficar se fazendo de difícil? Olhando para o vazio, aquela imagem do imperador ancestral de 3 vidas. Um grande investimento. Seus olhos brilhavam com um brilho especial. Aquele velho maldito. Então você realmente quer me impedir de me deixar levar, não é? Se não consegue lutar, o normal é esperar a morte. Mas agora, basta mover um dedo para eliminar os obstáculos. Então, para que ficar reclamando? É só fazer e pronto. Viver novamente não é para agir sem limites? Uma vida plena, não é? Quem ousar te impedir de aproveitar a vida, terá que morrer. Um estrondo, e o vazio se abriu em uma enorme fenda. A energia caótica jorrou para fora, consumindo todas as criaturas. O céu e a terra desmoronaram. O mundo virou de cabeça para baixo. Seres infinitos se tornaram nutrientes. Pelo sangue do imperador ancestral de 3 vidas no céu, uma boca enorme absorveu tudo em seu interior. Passo a passo, a cabeça do imperador ancestral de 3 vidas atravessou a luz caótica. Observando o imperador ancestral da raça imortal. Vocês são o banquete mais delicioso desta região. Os grandes líderes das principais forças presentes tremem de medo. Alguns até se ajoelham e imploram por misericórdia. Afinal, ele é o lendário imperador anterior. Uma existência transcendente que domina o caminho infinito. Diante dele, esses chamados senhores das forças não são nem mesmo comparáveis a formigas. O banquete da terra ancestral da herança imortal é grandioso. O banquete é ainda mais farto do que o esperado. O imperador anterior de 3 vidas sorri amplamente, como se quisesse rasgar o céu em 2. Todos fixam o olhar naquela enorme cabeça. Alguém grita: senhores, morrer em batalha ou não, é tudo morte. Não quero ser humilhado e me tornar parte da história sangrenta de outros. Quem tiver coragem, venha lutar contra os imortais comigo. Subir aos céus e desafiar a terra. O imperador anterior de 3 vidas dormiu por muitos anos. Agora é ainda mais a era dos imortais. Ele acaba de despertar. Seu poder certamente não é o mesmo do auge. Nós, juntos, certamente poderemos eliminar o imperador anterior. Eu fui adornado. Que temer de uma batalha. Desafiando o céu e exterminando imortais. Os líderes de várias forças se transformaram em luz do Dão. O universo se ergueu do céu. As ondas do grande Dão varreram o céu. O antecessor de 3 gerações abriu a boca para respirar. E então engoliu todos esses adornos. Ainda não é suficiente para reprimir, traga mais. Essa é a parte aterrorizante do antecessor. Mesmo após milênios, sua força não é comparável ao auge. E se ainda assim, conseguir mostrar essa postura invencível que causa desespero. Na desolação sem fim, os 8 desfiladeiros tremem novamente. O caos devastador que assola o céu e a terra. Mas foi engolido por uma pequena figura que veio do céu. Sugou de uma vez. Esta cena deixou muitos grandes líderes atônitos. Quem é aquele que parece um bebê? A figura do bebê estava envolta em um caos sem fim. Todos só podiam se aproximar da silhueta e não conseguiam ver o rosto verdadeiro. 3.000 águias de ouro giram ao seu redor. O caos colide sobre o corpo. É como se inúmeros mundos estivessem nele. A vida realmente é cheia de advertências grandiosas. O imperador anterior das 3 eras estreita os olhos. Ele observa cautelosamente a figura do bebê. Quem é o visitante? Declare seu nome. 3.000 dias se passaram. Há até seres que ele não consegue entender. É um velho rival. Ou aquelas entidades estranhas nas montanhas. Não se parecem com nada. Afinal, quem pode ameaçá-lo? Ele pensou por muito tempo, mas não conseguiu descobrir a origem daquela figura. Incontáveis anos se passaram. Até mesmo o rio do tempo secou. Afinal, quem é que ainda não quer me deixar em paz? A fúria do imperador anterior das 3 eras arde em seu coração. Ele encarou a figura do bebê e rugiu. Quem você realmente é? A voz aterrorizante da pergunta ecoa por todo o mundo. Meus 3.000 desejos tremem de medo.
O perigo do imperador anterior é evidente. Eu sou seu tio. Você grita com raiva, com um movimento do braço pequeno. Então você se chama 3 gerações do imperador anterior. Ao levantar a mão, o caos sem fim se transforma em uma enorme mão que desce com estrondo. Você está com pressa. 1 minuto de tempo invencível. Não pode ser desperdiçado com conversa fiada. Esta é a força imortal. O rosto do 3 gerações do imperador anterior se enche de medo sem fim. Não, eu esperei especificamente até a era de Xianyun. Este assunto deveria nem mesmo existir para os imortais. Quem você realmente é? Como você conseguiu planejar até esse ponto? Eu não aceito querer desafiar o céu. Ele usa todas as suas forças para demonstrar seu cultivo, para lutar contra o gigante do caos. Mas, infelizmente, sua força é apenas 1 em 10.000, diante da sua mão invencível. É como tentar quebrar uma pedra com um ovo. O estrondo faz até os grandes ladrões serem exterminados. Como uma pedra gigante passando por cima de um ovo. O enorme corpo do 3 gerações do imperador anterior, instantaneamente esmagado em pó de ovo pela grande mão do caos. O mestre imperial em ruínas se espalha por toda parte. A vontade do imperador anterior se dissipou no longo rio do tempo. Fugir ao passado e o futuro do imperador anterior. O segundo som sentiu um terror extremo. Rasgando o caos, é preciso escapar no próximo momento. O poder do causal está acima de suas cabeças. Também se condensou em uma grande mão caótica. Ataque causal. Isso é a energia atingindo o domínio. O estrondo não deu tempo nem para um lamento ser emitido. O passado e o futuro do imperador anterior em 2 formas. Desmoronou sob a impressão da grande mão. Teve todos os vestígios de existência completamente apagados. O imperador anterior foi aniquilado. O desejo do vasto mundo finalmente se acalmou. O céu e a terra se uniram. A luz caótica se concentrou. As fendas da terra foram lentamente se curando. A essência da vida gerada pela queda do imperador anterior renovou completamente o domínio do vasto mundo. Elevou completamente o domínio não formado. A concentração de energia espiritual no domínio aumentou 100 vezes. Diversas substâncias divinas e medicamentos espirituais foram rapidamente gerados. Não é difícil imaginar. O clã imortal que controla o Jade do 8 mundos. Assim, obterá benefícios infinitos. Você bateu palmas. Após terminar, em um instante, desapareceu do céu envolto em caos. Retornou ao altar do clã espiritual. Desde o começo até o fim, ninguém conseguiu perceber suas ações. Afinal, você mobilizou o poder imortal, que pode isolar completamente o tempo causal. As leis do grande caminho. Agora, deve ser possível deitar-se em paz. Você estendeu os braços e deu um grande bocejo. Virou-se e entrou no mundo dos sonhos. Apenas a imperatriz ao lado ficou atônita. Seus olhos se moviam entre o céu e você. Ele estava olhando fixamente para o seu traseiro. Justo agora. Aquele traseiro parecia ter desaparecido por alguns segundos. Então, o imperador das 3 vidas foi assassinado. A turbulência dos 8 mundos foi instantaneamente acalmada. A imperatriz franziu a testa e murmurou: "É uma ilusão minha?" Em seguida, balançou a cabeça, negando como isso poderia ser possível. Eu construí uma base suprema. A pedra divina dos 6 sentidos é assustadoramente poderosa. Como poderia estar com a consciência confusa? Ele definitivamente desapareceu por alguns segundos. Não seria aquela sombra do mar sombrio em Tianqian? É este irmão bom. Esta suposição é aterrorizante e absurda. E isso fez-se revirar na cama. Não conseguia dormir à noite. Que desastre! Nasceu com insônia. O grande cataclismo do céu e da terra acabou de passar. Os líderes das grandes forças que sobreviveram ao desastre estavam extremamente aliviados. Bebendo apressadamente, cada um retornou. Enfrentar este grande desastre de entrevista. Isso realmente os deixou com medo. Nas profundezas da terra ancestral espiritual, algumas vontades aterrorizantes prestes a ressurgir lentamente se dissiparam. Lin Tianyuan estava tão feliz que não conseguia conter a surpresa. Ele te abraçou e te deu um beijo forte. Ha ha ha. Eu sempre disse que meu filho é uma bênção divina, transformando desgraça em sorte. Você empurrou esse velho barato com desgosto, pensando que homens não se tocam, entende? Mas, ao pensar melhor, esse velho até que é bem bonito. Você também não deve ficar muito atrás no futuro. Isso o aproxima mais do estereótipo de um filho teimoso. Liu Huyan franziu levemente a testa. Embora desta vez a irmã mais velha tenha dado o anel de Jade dos 8 desolados, trouxe uma perda considerável.
Mas a queda do imperador anterior das 3 gerações também trouxe uma grande oportunidade. O clã espiritual deve aproveitar essa oportunidade. Lin Tianyuan acenou com a cabeça, com uma expressão grave. Após a era dos decretos celestiais, é difícil encontrar verdadeiros imortais entre os 3.000 anéis de desejo. Um verdadeiro imperador antigo. Os benefícios da sua queda são incalculáveis. Até as forças de elite estão cobiçando isso. Uma guerra sem precedentes, provocada pela geografia. É inevitável. Como chefe do clã Lin, ele naturalmente não pode se manter à parte. Então, você terá que se esforçar para cuidar de 2 crianças. Lin Tianyuan sabia bem que isso era um teste. Se o clã Lin conseguir passar por isso em segurança, será uma grande oportunidade. Caso contrário, será um desastre total. Mas ele não está preocupado. A linhagem espiritual, como ancestrais imortais, tem uma profunda herança. Engolir uma frase sobre o corpo do imperador anterior ainda é mais do que suficiente. Um lampejo de intenção assassina passou por seus olhos. Amanhã, Yuan disse friamente, 8 direções. Aproveitando o território da linhagem Yu. Quem ousar estender as garras, terá suas garras cortadas. Dito isso, ele partiu em direção ao céu. Liu Huiyan o observou partir. Olhou para os filhos em seus braços. Seus olhos estavam firmes e tranquilos. Eu não deixarei que ninguém machuque vocês nem um pouco. O corpo do irmão é, sem dúvida, precioso. Mas seu talento incomparável. Certamente se tornará um espinho no lado de certas forças. A tempestade está se aproximando. Liu Huiyan suspirou levemente. Você olha para o rosto incomparável da sua mãe, com a aura transcendental trazida pelo cultivo. É tão bela que tira o fôlego. Você não pode deixar de pensar, meus pais são tão bonitos. Quando eu crescer, não vou ser incrivelmente bonito? Na mente, já comecei a imaginar o futuro. Eu sou incrivelmente charmoso, apoiado em um grande poder. Seus 3.000. Entre a bela imagem que deixa as meninas encantadas. Setembro faz uma expressão confusa. Será que estou vendo coisas? Seu sorriso inocente neste momento. E o águia imponente de antes. Parecem 2 pessoas diferentes. Não quero mais pensar nisso. No futuro, vou encontrar uma oportunidade para testar sua força e saber. No mesmo momento, na vasta planície infinita, o estranho ancestral abriu os olhos e olhou para o vasto mundo. Surpreendentemente, alguém quebrou meu plano. Que interessante, calamidade após calamidade. Nas ruínas das 6 caminhos, permeadas por uma aura espectral, uma voz antiga ecoou: o velho monstro de 3 gerações morreu. Quem fez isso? Hehe, não é importante. Se é isso que vocês querem, divirtam-se. Quem rir por último será o Senhor do Renascimento. Em um piscar de olhos, 8 anos se passaram. Nos últimos 8 anos, incontáveis forças de elite invadiram o vasto mundo. A ameaça iminente do clã espiritual compartilha o ferro e sangue do mestre imperial. Durante a batalha, Lin Tianyuan liderou suas tropas sem ceder um passo. O corpo do imperador anterior é uma tentação muito grande. Em lutas abertas e secretas, poderosos caem um após o outro. O que é surpreendente é que Lin Tianyuan, nesta carnificina sangrenta, demonstrou um punho de ferro que assusta. Sua força impressionante chocou as 3.000 etnias de Jiayu. Apenas revelou a ponta do iceberg. Isso deixou as forças imortais em pânico. As várias etnias começaram a perceber gradualmente que a ascensão do clã espiritual já é imparável. O terror do profundo legado espiritual supera a imaginação de todos. Um após o outro, os poderes começaram a se retirar silenciosamente do abismo de Beahuang. E nas palavras dos que estavam se retirando, uma lenda aterrorizante começou a circular. Novamente, isso chocou todo o mundo de 3.000. Abismo de Beahuang. Há uma grande e indescritível existência aterradora aguardando. Embora ele tenha um corpo como o do oceano de heróis, suas habilidades, no entanto, são insondáveis. Ele pode até eliminar o imperador anterior com um único golpe. Aquela catástrofe apocalíptica de 8 anos atrás. Foi ele quem a resolveu pessoalmente. A razão pela qual a nação é tão invencível, com certeza é porque recebeu orientação deste poderoso ser do oceano de heróis. A lenda se torna cada vez mais absurda. No final, ele se tornou um poderoso banqueiro. Na verdade, ele fundou a linhagem espiritual. A verdadeira essência deixada pelo imortal imperador. A verdadeira essência existe no mundo para proteger a linhagem espiritual. Nesta era de linguagem celestial, esta notícia é como uma bomba de grande impacto. Uma vez detonada, ninguém se atreve a atacar a linhagem espiritual.
Até mesmo para não irritar aquela entidade aterrorizante. As várias tribos ainda erguem monumentos em homenagem à verdadeira essência, amplamente divulgada e concedido o título de Imperador do Céu Sombrio na taverna. Você ri tanto que quase cai para frente e para trás. Não consegue se conter e bate na mesa com força. O contador de histórias à sua frente coça a cabeça, sem entender. Ele acena com a mão, dizendo que está tudo bem. O velho continua a contar a história, realmente difícil de conter o riso. Na verdade, foi apenas um ato casual. Ele foi até mesmo imortalizado em um monumento e chamado de Céu Sombrio. Afinal, quem foi o gênio que inventou esse nome engraçado? Não pode ser aquele velho chamado Fei, né? O velho contador de histórias franze a testa. Amigo, como você pode rir de forma tão descontrolada? Se não fosse por este imperador do Céu Sombrio, nosso Jade do Oito Horizontes já estaria em pedaços. Todos os seres vivos seriam devorados por aquele imperador imortal das três eras, engolidos à espera do poço. Pudesse dizer que sem o imperador do Céu Sombrio, você nem teria a chance de vir a este mundo. Os fãs ao redor concordaram em uníssono. O que o velho senhor disse está certo. Todos os seres do Jade do Oito Horizontes são gratos. Muitas famílias adoram a imagem do Imperador do Céu Sombrio. Frequentemente fazem orações e homenagens. Não respeitar o Imperador do Céu Sombrio é interpretar a fé deles. Você é covarde e traiçoeiro. Eu só acho que esse título é muito engraçado. A garota com tranças de chifre de carneiro rebateu furiosa. Onde está a graça? É claramente impressionante. Você, criança, não tem educação. Cuidado para o Imperador do Céu Sombrio não te castigue. Exatamente, exatamente. Não ouse insultar nosso ídolo. O jovem cheio de paixão ficou de pé com as mãos na cintura. Nos olhos brilhava uma luz de adoração ao Imperador do dia nublado. Você apontou para si mesmo e fez a pergunta diretamente. Vamos apenas dizer se há alguma possibilidade. O ídolo de vocês sou eu. Haha, de onde vem essa atitude tão grande de uma criança? Se você fosse o Imperador do dia nublado, eu teria que ser o Pangu, o criador do universo primitivo. Exatamente, exatamente. Crianças, cuidado ao mentir, vocês podem molhar a cama à noite. Os adultos explodiram em risadas. Este tipo de taverna é um lugar de contação de histórias. A maioria do público são pessoas que buscam diversão. Todos estão brincando e se divertindo sem malícia. É apenas uma forma de buscar diversão na vida cotidiana. Apenas procurando um pouco de diversão para aliviar o tédio. Todos sabem disso. E também desfrutam dessa atmosfera cheia de vida. Eu, o jovem mestre, nunca minto. Ao olhar para aquele jovem cheio de paixão, você sorri levemente. Mas você já tem 16 anos. E ainda teve o bumbum inchado pela sua mãe por uma semana. Tudo isso por causa de um pequeno acidente de molhar a cama. O jovem, em pânico, soltou sem pensar. Minha mãe claramente garantiu que não diria isso para ninguém. Como você saberia? Assim que as palavras saíram, tudo foi exposto. Ao saber a verdade, seu rosto instantaneamente ficou vermelho como fogo. Ele queria se esconder em qualquer fenda no chão. Ha ha ha! As pessoas ao redor riram ainda mais. Ele realmente foi adivinhado por esse pequeno gênio. Esse pequeno gênio é realmente incrível. Os chifres de ovelha se transformaram em uma jovem. Com o rosto vermelho, ela olhou para você timidamente através das fendas dos dedos. Isso é realmente constrangedor. Como você pode falar sobre isso em público? Embora você tenha se vestido de forma simples, mas a sua nobreza inata não pode ser escondida. A aparência deste bracelete de jade é tanto adorável quanto elegante. Mesmo uma bruxa de coração de pedra, ao ver isso, também se derreteria de amor. O velho já terminou de contar a história do Imperador do Tempo Nublado? Há mais alguma continuação? Você disse isso em voz alta para o velho, sabendo que ninguém acreditaria. Você é o lendário Imperador do Tempo Nublado. A você que viveu novamente. É preciso viver de forma leve e sem hipocrisia. Se quiser falar, fale. Se quiser fazer, faça. Infelizmente, nos últimos 8 anos você falou a verdade. Mas ninguém acreditou. Isso não é de deixar alguém furioso? Claro que há contadores de histórias. O velho estava prestes a balançar a cabeça e começar a falar. Um grande som de tambores de guerra de repente veio do horizonte. Todos levantaram a cabeça para olhar. Viram um majestoso exército de dragões e cavalos galopando pelo céu. O terror não foi contido em ondas. Os poderosos montados em seus cavalos moviam-se com grande destreza. A noite parecia como se fosse um deus celestial.
Eles estavam envoltos em 1000 raios de luz. A atmosfera era impressionante, portando armas divinas. Pareciam soldados celestiais descendo à terra. Meu Deus! De onde vieram esses soldados celestiais? Olhe para aquele dossel que cobre o céu. Será que é o exército da raça imortal? O que é o soberano do nosso anel de jade dos 8 horizontes? O que significa essa demonstração do clã imortal? Eles vão lutar? Isso não é algo que nós, simples cidadãos, podemos controlar. Vamos rápido para Guilin. Os cidadãos estavam tão assustados que suas pernas tremiam. Todos se curvaram e se prostraram. No inferno dos 8 domínios, a raça imortal é a vida absoluta. Sua posição é extremamente elevada. No meio da multidão, apenas você se destaca. Você até revirou os olhos em silêncio. Você levantou o dedo do meio para os soldados celestiais. Meu Deus, que situação! O que você está tentando fazer? Alguns cidadãos. Um movimento próximo a você quase me fez desmaiar. A garota com chifres de ovelha rapidamente puxou você para se ajoelhar. Você pode perder a vida. Você não se moveu nem um pouco. Todos os dragões e cavalos caíram no chão. Aqueles soldados celestiais imponentes se aproximaram. Eles estavam vindo diretamente em sua direção. Acabou, acabou. O pequeno prodígio vai se dar mal. Eu até gosto dessa criança. Ela é tão adorável. Infelizmente, ela decidiu provocar a raça espiritual. Os cidadãos balançam a cabeça e suspiram. Sentem pena de você. O clã espiritual ainda é justo com os cidadãos comuns. Mas para os inimigos que ousam desafiá-los, são absolutamente implacáveis e cruéis. A garota com chifres de ovelha ficou tão assustada que fechou os olhos com força. No momento seguinte, os cidadãos ouviram um som uníssono de pessoas se ajoelhando. Aqueles soldados celestiais, surpreendentemente, todos desmontaram de seus cavalos. Formaram uma fila ordenada e se ajoelharam. Enquanto os cidadãos estavam atônitos, o líder dos celestiais se aproximou rapidamente. Ele chegou à sua frente, ajoelhou-se com um joelho no chão, fez uma reverência respeitosa. Eu, Lin Chong, humildemente peço ao jovem mestre que retorne ao clã. Ele é o jovem mestre do clã vizinho. Chifres de ovelha. A garota com chifres de ovelha ficou tão assustada que soltou abruptamente a borda da sua roupa. Seus olhos estavam arregalados como sinos de bronze. O jovem mestre dos ancestrais nem se atreveria a pensar nisso, quanto mais tocar uma existência tão nobre. Os ouvintes ao redor começaram a tremer em uníssono, coração batendo forte. Eles estavam na mesma sala que um ancestral. O jovem mestre estava junto, ouvindo histórias, ainda o chamavam de garotinho. Acabou, acabou. Se o clã Xian ficar irritado, isso será um mar de sangue, montanhas de ossos. Mesmo aquele que possui incontáveis descendentes. O Império do Norte selvagem, que não se pode mapear. Diante do clã imortal, não passa de formigas que podem ser exterminadas em um piscar de olhos. Quanto mais, esses pequenos personagens que são ainda inferiores a formigas. O medo subia como uma onda no coração de cada um. Todos estavam pálidos como papel. As pernas tremiam como se estivessem em um coador. Você se inclinou em direção a Lin Chong. Vocês são como moscas? Onde eu me esconder, vocês conseguem sentir o cheiro e vir. Os olhos de Lin Chong brilhavam. Ele estava tão animado quanto uma criança que ganhou doces. O jovem mestre não se importou. Eu, como um oficial, estou disposto a isso nesta vida. A sombra do guarda de antigamente. Isso é, sem dúvida, a maior honra da minha vida. O seguidor do jovem ancestral. Este é um cargo que até os santos desejariam ter. Você ficou completamente sem palavras. As pessoas deste mundo, exceto por não terem um raciocínio muito normal, o resto é bem bom. Embora pareça que eles estão bajulando loucamente, mas aquele brilho nos olhos é tão sincero que não dá para duvidar. Se você está satisfeito, franza a testa e diga logo. Este jovem mestre está ocupado vivendo a vida mundana. Já enfatizei isso tantas vezes. Quando me procurar, deve agir com discrição. Sempre com tanta pompa. Como você ainda pode se divertir no mundo? Olhe para esses cidadãos comuns. Depois de saber sua identidade, ficaram assustados como coelhos apavorados. Parece que vou ter que mudar de cidade novamente. Pensando secretamente, Lin Chong rapidamente se curvou a 90 graus, pedindo perdão ao jovem mestre. O líder insistiu em vê-lo. Ele nos enviou especialmente para pedir que você respondesse com um arqueio de sobrancelha. Papai voltou para a tribo. Lin Tianyuan tem lutado em várias batalhas fora por 8 anos.
Ele raramente pisa no território da tribo Lin. Os olhos de Lin Chong brilharam. O jovem mestre realmente é perspicaz. Ele se move como se estivesse observando fogo. Tudo bem, você pode revirar os olhos. Embora papai às vezes não seja confiável, mas ele ainda é bom com você. É raro ele voltar. Realmente deveria voltar para ver. Vamos, você é uma beleza radiante. Ele pulou e se sentou nas costas do Kilin de Jade. Este é o presente de aniversário que papai lhe deu. Começando com os descendentes de uma longevidade incomparável. Olhando para todo o vasto mundo de Jade. Isso pode ser considerado o auge do luxo. Até mesmo aqueles antigos grandes cultivadores que viveram por dezenas de milhares de anos não conseguem evitar ficar com inveja. Eles até babam de desejo, apontando para os cidadãos ao redor que tremem. Respeitosamente, o jovem mestre do dormitório. Esses caras que não sabem nada sobre o mundo. Como devemos lidar com isso? O respeitável jovem mestre. Quem se atreveria a desrespeitá-lo no dia a dia? Esse grupo de plebeus humildes como formigas. Ousam até mesmo desafiar o jovem mestre. Brincar assim é praticamente procurar a morte. Agora você se lembrou. Pegou casualmente uma moeda de ouro do espaço de armazenamento e a jogou suavemente sobre a mesa do velho contador de histórias. A história foi bem contada. O velho contador de histórias foi rápido e ágil. Imediatamente se prostrou como se estivesse batendo alho. Agradeço ao jovem mestre pelo presente. Olhando para o velho que continuava a se prostrar, você suspirou profundamente. A frase entre nós surgiu em sua mente. Já havia uma camada de triste separação entre nós. Estava se divertindo muito antes. Tudo tinha recompensa, e você jogou um punhado de prata. Agradeço ao jovem mestre pela generosidade. Em meio a um coro de reverências, você se sentou firmemente nas costas do Kilin e subiu aos céus. Instantaneamente se transformou em um brilho vermelho deslumbrante. Desaparecer no fim do céu. O jovem mestre ágil. A menina com chifres de ovelha olha fixamente para o horizonte. O vermelho brilhante que desaparece gradualmente. A pequena mão aperta com força as moedas de prata que acabou de receber. Seus olhos brilham com uma obsessão estelar. Não sonhe mais. Aquela pessoa é um imortal do céu. Nós, que somos pessoas comuns, estamos destinados a não estar no mesmo mundo que ele. O velho contador de histórias percebeu imediatamente o que a menina estava pensando. Ele jogou um balde de água fria diretamente. A menina levantou o rosto. Seu olhar se fixou no velho. Será que nós, pessoas comuns, realmente não temos chance de nos tornarmos imortais? O velho contador de histórias ficou surpreso. O avião sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Deixe-me contar uma história verdadeira. Dizem que 1000 anos atrás, surgiu um gênio sem igual no nosso norte selvagem. Esse garoto começou a treinar aos 3 anos. Em 3 meses, seu talento estava completo. Em menos de 1 ano, aos 6 anos, ele já estava no topo do nível inato. Ele já estava em uma altura que o fazia olhar para baixo sobre todas as criaturas. Aos 18 anos, ele alcançou o poder pleno do caminho dos 7 mares. Ele conquistou o título de campeão marcial do norte selvagem de uma só vez. Ele varreu seus iguais, tornando-os invencível, e aos 25 anos entrou no reino do palácio. Ele se juntou diretamente às fileiras dos melhores mestres do mundo. No ano em que completou 50 anos, ele derrotou um poderoso artista marcial conhecido como o Pintor de Dragões. Ele se tornou o mais jovem líder da aliança marcial da história do Norte Selvagem. Aos 100 anos, uma grande guerra eclodiu entre o Norte Selvagem e o Sul Bárbaro. Milhões de soldados lutaram, fazendo o céu escurecer e a terra tremer. Ele agiu sozinho, demonstrando o poder aterrorizante da lâmina divina. Com sua força, ele conseguiu mudar o rumo da batalha. Após olhar com desdém para o mundo, ele se isolou por 3 ciclos de 60 anos, e no dia de seu banquete de 300 anos, ele deu um passo e entrou no caminho dos reis. Com uma espada, ele abriu os céus. Essa lenda fez com que todos os ouvintes presentes sentissem seu sangue fervilhar. Ele realmente era um gênio extraordinário. Um verdadeiro herói sem igual. Em apenas um século, ele varreu todos os inimigos ao seu redor. Após 300 anos de treinamento, ele se transformou em uma espada que rompeu os céus e ascendeu à imortalidade. Eu sei quem ele é. O deus da espada do norte, Shen Kangin. A suprema glória do norte. Os jovens ao redor estavam todos cheios de paixão. Fogo de determinação acendeu em seus olhos. A história de Shen Kangin inspirou inúmeros jovens apaixonados a seguir o caminho do cultivo. A história termina assim? O que mais vem a seguir? É verdade.
Vovô, você sabe o que aconteceu com ele depois? A garota com chifres de ovelha ouvia fascinada. Seus olhos brilhavam como estrelas. Se eu pudesse ser tão forte quanto o Deus da Espada do Norte, eu poderia ficar ao lado daquele ancestral. O jovem mestre estaria ao seu lado. O velho contador de histórias acariciou sua barba e suspirou profundamente. Todos sabem. As 8 direções dividem a espada em duas, a do mundo humano e a do céu. Apenas aqueles que alcançam o status de rei podem ascender ao céu. E após Shen Kangin abrir os céus com sua espada, ele foi levado ao céu pela seita do Deus da Espada. E então, todos respiraram com ansiedade. Esta é a primeira vez que eles ouvem o mundo após o Deus da Espada entrar no reino celestial. O Deus da Espada, um gênio, invadiu Tianqiong. Com certeza continuará a rir e se destacar entre os heróis. Vamos criar uma grande e gloriosa realização. 700 anos se passaram. Com seu talento extraordinário. Agora, o clã Pará já se tornou o líder da seita do Deus da Espada? Os jovens ficaram com as bochechas vermelhas, esperando por histórias ainda mais emocionantes. Olhando para os olhares ansiosos de todos, ele disse. O velho balançou a cabeça lentamente, revelando a cruel verdade. Após se juntar à seita do Deus da Espada, Shen Kangin apenas conseguiu o status de discípulo sucessor. Ele ficava todos os dias na porta da seita como um guarda interno. 700 anos se passaram. Ele também não conseguiu apenas a qualificação para se tornar um discípulo oficial. O velho, acariciando a barba, disse, com uma expressão de descontentamento. Isso não é possível. Ele é um herói lendário do nosso norte selvagem. O discípulo registrado que guarda a porta não pode ser isso. Absolutamente impossível. A multidão que assistia imediatamente explodiu em clamor, especialmente aqueles jovens que têm a justiça como ídolo, um por um, com o rosto vermelho, agitados, acenando as mãos em protesto. O velho acenou com a mão. Não queria continuar esse assunto. Haha, são apenas boatos. Difícil de distinguir entre verdade e mentira. Apenas considere que este velho está falando bobagens. Ele se virou para a garota com chifres de carneiro. Com um olhar sério, o que eu quero te dizer é: no mundo dos deuses da espada, ele é apenas um medíocre. No topo da elite dos senhores da terra. No ranking divisão de 6 níveis, de medíocre a inferior. Ele só consegue se classificar como o penúltimo. A garota com chifres de carneiro arregalou os olhos. Aquele jovem mestre que estava aqui antes é o melhor. A mãe dos senhores da terra disse. O velho balançou a cabeça. Isso é nível de senhor. A garota estava ainda mais confusa. O velho balançou a cabeça novamente. Ele respirou fundo. A voz subiu abruptamente. É única em todo o domínio dos 8 desertos. A raça imortal dos imortais. A raça imortal se sobrepõe a tudo. É o soberano do desejo contido. O governante de todas as raças. Mesmo as raças imperiais. Diante da raça imortal, são como formigas. Com um único suspiro, podem exterminar uma raça. Essa é a aterrorizante natureza da raça imortal. Os ouvintes presentes engoliram em uníssono. Uma onda de frio subiu dos pés até a cabeça, fazendo-os tremer involuntariamente. Todos sabiam que a raça espiritual era a soberana dos 8 desertos. Mas o que significa ser o soberano dos 8 desertos? Essas 4 palavras realmente significam? Eles não tinham a menor ideia. Aos olhos deles, a dinastia do norte era imensa e sem limites. E a explicação do velho destruiu completamente sua compreensão do mundo. A dinastia do norte é apenas uma das inúmeras dinastias humanas. A mais insignificante de todas. O gênio mais forte da história do norte selvagem. Após muitas dificuldades, ascendeu ao céu. No final, só merece ser parte de uma força de segunda linha. Aquele jovem mestre é o filho biológico do chefe do clã imortal. Ou seja, ele se tornará o absoluto governante do Jade do 8 desertos no futuro. Foi então que eles realmente entenderam. Aquele garotinho que parecia tão adorável. Quão aterrorizante era o seu passado. Poder ouvir histórias ao lado de uma pessoa tão importante. Valeu a pena nesta vida. De fato, é verdade. Todos assentiram em concordância. Apenas aquela garota com chifres de ovelha murmurou para si mesma. O bosque de habilidades adquiridas e inatas. O mar de energia, o arco invertido, o rei da espada do dragão. Este é o nível da prática espiritual? Assim que atingir o nível de rei, poderá ascender ao céu. Estar sob o mesmo céu que aquele irmãozinho. Eu decidi. Vou começar a praticar. Ele fechou os punhos com força.
Seus olhos brilhantes cintilavam. Ele olhou firmemente na direção em que você desapareceu e disse. O velho olhou para os olhos determinados da garota. Sabia que suas palavras não teriam efeito. Só pôde balançar a cabeça, resignado. Ele sabia muito bem. Não importava o quanto a garota se esforçasse. Ela nunca conseguiria superar essa barreira celestial. Uma divisão de classe imensa. Mesmo que ele gastasse toda a sua vida, obtivesse uma oportunidade incrível, tornasse um gênio raro no mundo, ele ainda assim não teria o direito de estar à porta do clã espiritual, quanto mais de vê-la novamente. Enquanto você relaxava sentado no Killing de Jade, observando a cena espetacular do exército de dragões e cavalos passando pelo ar, nos últimos 8 anos, o sistema de recompensas é simplesmente um tesouro. O garoto usou várias manobras para ganhar recompensas. Dormir deitado e subir de nível já é uma operação básica. Até mesmo não querer ir ao banheiro pode desencadear um golpe crítico. Recompensas de milhões são como ganhar a vida deitado. Tesouros no espaço do sistema. Isso é completamente desumano. Os soldados estão quase empilhados como montanhas. As habilidades extraordinárias são incontáveis. Pílulas que trazem os mortos de volta à vida estão facilmente disponíveis. O elixir da imortalidade é ainda mais comum entre os mestres do mundo. Essa acumulação aterrorizante de recursos faz com que seu poder dispare. 8 anos passaram rapidamente. Você se tornou tão forte que nem consegue medir sua própria força. Não sabe exatamente quão forte você é. Se eu tivesse que descrever em uma palavra, seria invencível. Pelo menos entre os imortais da linhagem espiritual. Realmente não há ninguém que possa te ameaçar. Um exército avassalador avança pelo ar, com uma força impressionante. Logo chegaram à linhagem espiritual. Lin Tianyuan saiu do pátio principal com um sorriso radiante. Este líder que lutou por 8 anos e repelido muitas forças imortais. Neste momento, ele está no auge de sua vida. O líder Lin Chong estava tão emocionado que tremia. Seus subordinados se sentem afortunados por poder ver este líder extraordinário que abala o mundo. Para ele, isso é uma grande honra. É importante saber que, como um ancestral imortal com muitos descendentes, muitos membros do clã Lin nunca verão o líder em suas vidas. Lin Tianyuan jogou casualmente uma pílula de reparo do céu para Lin Chongzi. Levante-se, Lin Chongzi, suas mãos estão tremendo. Uru, é uma pílula de reparo do céu que pode aumentar significativamente o talento. Agradeço ao chefe do clã. Isso é algo que até o Rei Santo se moveria para conseguir. Proteja-se. Lin Tianyuan se virou e te abraçou. Com lágrimas nos olhos, meu filho, eu te devo muito. Desde que você nasceu, eu estive em batalhas fora. Não te vi nenhuma vez em 8 anos. Não se preocupe, eu já voltei. Com certeza vou te compensar 10 vezes, 100 vezes. Você vê como seu pai está atuando. O canto da boca do pai se levantou. Você não precisa ser tão dramático. Lin Tianyuan tossiu 2 vezes, constrangido. Em seguida, ele acenou com determinação para o pai. Embora tenha estado em batalhas fora durante esses 8 anos, mas sempre estive planejando seu crescimento. Fique tranquilo. Eu já organizei seu treinamento detalhado até os 18 anos. O plano está todo arranjado. Com seu talento, desde que você siga rigorosamente, você certamente se tornará um rei celestial antes dos 18 anos. Você ficou completamente sem palavras. Isso não é apenas uma versão de cultivo de criança prodígio? 8 anos sem nos vermos. Assim que nos encontramos, já começou a pressionar pelo treinamento. Ele ainda disse que elaborou um plano de estudos para os próximos 10 anos. É simplesmente aterrorizante. Aliás, sua mãe tem te incentivado a treinar nesses últimos anos? Quantas horas você treina por dia? Você ainda é jovem, deve priorizar sua saúde. Não pode treinar por muito tempo todos os dias. Ao ouvir as palavras preocupadas do pai, seu coração se aqueceu. Parece que o malinterpretei. Afinal, ele ainda tem consciência. Eu acho que treinar 15 horas por dia é suficiente. Mais do que isso pode prejudicar sua saúde. Lin Tianyuan continuou dizendo. Você estava cheio de interrogações. Este realmente é meu pai? É claramente um verdadeiro rei do inferno. Lin Tianyuan franziu a testa. De repente percebeu que o líder de seu clã imortal não conseguia ver o nível de cultivo de seu filho de 8 anos. Não seria um tesouro que oculta o cheiro? Também ama tanto a criança como fumaça. Com certeza deu proteção a todos os tesouros. Lin Tianyuan acenou com a cabeça. Estendeu a mão e colocou sobre seu ombro. Queria investigar a força.
Uma onda aterrorizante explodiu instantaneamente. Lin Tianyuan foi lançado para fora, cuspindo sangue. Quase morreu na hora. Veja este Lin Tianyuan com suas roupas rasgadas. No fundo, estava aliviado e satisfeito. Você está bem? Aliviado por não ter se tornado o pai do Thanos. Satisfeito que esse rei do inferno finalmente recebeu seu castigo. Lin Tianyuan cuspiu uma fumaça negra. Ficou completamente sem palavras, pensando em sua vida de herói lutando por todo o mundo. Derrotou muitas forças imortais, mas esperou pela grandeza. No entanto, foi lançado para longe por seu filho de 8 anos. Quase encontrou seus ancestrais diretamente. O grande barulho chamou a atenção de muitos poderosos da tribo espiritual. Uma silhueta encantadora voou instantaneamente até você. Mãos delicadas passeiam suavemente pelo seu corpo. Xiao Yang, você não se machucou, certo? Após confirmar que você está ileso, Liu Huyan finalmente soltou um suspiro de alívio. Após um momento, ele finalmente notou ao lado Lin Tianyuan, que ainda estava soltando fumaça negra. Tianyuan, quem te feriu assim? Lin Tianyuan ficou ainda mais sem palavras. O filho é biológico. O marido é um acidente, não é? Oi. Vamos para casa conversar sobre como Min Tianyuan está funcionando. Ele se levantou com dificuldade. Ele acenou para os parentes que estavam assistindo. Não há nada para fazer? O que vocês estão fazendo aqui? Líder, que bom que você está bem. As pessoas da etnia finalmente se afastaram. No interior da sala de Agi, Lin Tianyuan tomou um remédio em forma de pílula. Seu estado finalmente voltou ao normal. Huyan, você impôs uma proibição de investigação sobre seu filho. Uma proibição de poder. Você foi bem cruel. Quase me matou. Lin Tianyuan tomou um gole de chá, tentando acalmar seu coração assustado. Sim, Liu Huyan acenou com a cabeça como se fosse natural. Eu só não quero que os outros saibam que nosso filho não treinou. O que? Lin Tianyuan espirrou o chá. Ele se levantou abruptamente. Ele olhou para Liu Huyan com os olhos arregalados, sem acreditar. Não treinou, é verdade. Nosso filho é tão pequeno. Como você pode ter coragem de deixá-lo sofrer com o treinamento? Liu Huyan colocou as mãos na cintura. Forçar é desnecessário. Lin Tianyuan e Xiao Yang têm um talento excepcional. Não é tarde para treinar quando quiser. E além disso, mesmo que ele não treine nesta vida, não importa. Nossa família Lin tem força suficiente para protegê-lo a vida toda. Eu só quero que meu filho seja feliz. Se ele não quiser treinar, então vamos usar remédios sagrados. Primeiro, precisamos fazer dele um grande ser, um imortal. Nós, como família, só precisamos estar juntos e felizes. Você está confuso. Você está mimando demais a criança. Lin Tianyuan bateu a palma na mesa. Você ainda se atreve a bater na mesa com a mamãe? Liu Huyan lançou um olhar fulminante. Acostumado a ser imponente lá fora, quer ser o imperador em casa também. O rosto de Lin Tianyuan instantaneamente congelou. Sem mencionar o quanto ele e Liu Huyan são apaixonados. Ele está disposto a ser um marido submisso. Mas a origem da esposa. Ele também não se atreve a ser muito ousado. O poder de fundo de Liu Huyan é tão forte quanto o da linhagem espiritual. 000. Quantas pessoas se espremem para se casar com uma força imortal? E Liu Huyan, na época, casou-se com a linhagem espiritual. Foi reconhecida como uma escolha inferior. Então você o mimará assim? Lin Tianyuan gritou com dor no coração. Liu Huyan franziu a sobrancelha. Ele é o filho da Liu Huyan. Se não mimar ele, quem mais vai? Não vou discutir com você. Lin Tianyuan foi pressionado pela aura dessa tigresa a sentar-se obedientemente. Depois de 3 xícaras de chá, a conversa flui. Vamos mudar de assunto. E a minha querida filha? Como ela está? Liu Huyan massageia as têmporas. Sua filha querida é igual a você. Ambas são obcecadas por treinamento. Se não fosse por você treinar o dia todo, nossa filha teria se tornado assim? As nuvens de preocupação no rosto de Lin Tianyuan acabaram de se dissipar. O sorriso ainda não havia surgido e já estava congelado. Isso também pode ser colocado na conta dele. Liu Huyan já estava bem menos irritada. Ela disse diretamente que você voltou na hora certa. Aconteceu algo no céu. Eu preciso ir lá. Durante esse tempo, só você pode cuidar da criança. Eu sei que você é obcecado por treinamento. Mas se você ousar forçar a criança a treinar, não me culpe por voltar e te dar uma lição. Entendi. Os olhos de Lin Tianyuan brilharam. Ele se levantou abruptamente. Mas nós, como casal,
Também estamos nos reencontrando após muito tempo. Então, esta noite, não precisamos ter pressa para ir embora. Morto. Liu Huyan lançou a ele um olhar sedutor. Lave-se bem e me espere à noite. Certo, Lin Qianyuan estava tão feliz que não conseguia fechar a boca. E não mencionou mais sobre você praticar. Enquanto isso, Liu Huyan corria alegremente em direção ao banho. Você se virou em silêncio. Esses pais robustos realmente não são bem vistos. Mas você também se alegra com a tranquilidade. Lentamente, não conseguia voltar para seu pequeno pátio. Assim que abriu o portão do pátio, uma pressão aterradora desceu do céu, suficiente para esmagar uma montanha. Você balançou a cabeça, sem saber o que fazer. Com um gesto casual, você neutralizou o ataque. No momento seguinte, a garota foi dominada por você. A energia aterradora dentro dela não conseguia se dispersar nem um pouco. Não é justo, não é justo. A garota ardente batia os pés. Irmão fedido, me solte rápido. Você sorriu levemente. Com um empurrão, a garotinha caiu de cara no chão. Ela se levantou, toda suja e empoeirada. Da próxima vez, você pode mudar a forma como me recebe? Você está brincando. Setembro está tão irritado que coça os dentes. Irmão, como você realmente treina? Eu treino arduamente todos os dias, de manhã até à noite. Mesmo com talento celestial, só consegui alcançar o nível de rei no nono céu. Você é preguiçoso e só come bem todos os dias. Além de dormir, você só sai para se divertir. Como você consegue me esmagar tão facilmente? É tão injusto, muito injusto. Enquanto falava, a névoa surgiu nos olhos de Lin Jiuyui. Estou prestes a chorar de raiva. Qualquer um ficaria desesperado diante de tal diferença. Surge a sensação de que o esforço é inútil. Você não entende o que é a lei do caminho. Somente com um coração calmo e sereno se pode compreender o grande caminho. Você começou a falar bobagens. Você está mentindo, Lin Jiuyui disse com os dentes cerrados. Você simplesmente não quer revelar seu segredo. Sua determinação interior. Será que a irmã já percebeu algo? Você deve ter dominado a técnica de treinar nos sonhos. Os olhos de Lin Jiuyui são sábios. É como se ela pudesse ver através de tudo. Você solta um longo suspiro. Você sorri amplamente e diz, sim, sim, sim. Seu velho chato. Rápido, me conte o segredo da prática que você teve no sonho. Lin Jiuyui agarra firmemente seu braço. Pisca os grandes olhos e diz de forma dengosa, quero aprender. Eu te ensino. Você concorda prontamente. Joga casualmente um rolo de sutra para Lin Jiuyui. Lin Jiuyui pega o sutra. Sua expressão instantaneamente se torna de dúvida. Por que esse velho chato concordou tão rapidamente? Deve haver algo suspeito. Jin, parabéns, anfitrião, por espalhar com sucesso a técnica do sono relaxado. O poder do relaxamento se expandiu para 2 pessoas. O poder divino está na palma da sua mão. O sistema lembra você, ecoando em sua mente. Você acena com a cabeça, satisfeito. Na verdade, você não tem muito desejo de completar a tarefa. Afinal, você já é invencível. Ter mais uma ou 2 habilidades divinas não faz muita diferença para você. E além disso, esse sistema tem um problema na cabeça. Às vezes, é melhor relaxar e não fazer as tarefas. As recompensas dadas são até mais generosas do que completar as tarefas. Ao ver a alegria radiante no rosto da minha irmã, você sorri internamente. A técnica do sono relaxado é um método que você criou. Uma vez que você começa a praticar, você será forçado a dormir por 3 dias e 3 noites. Imagine sua irmã após ter um sono reparador. A cena dela te agradecendo sinceramente. Seu coração se enche de calor. Qianyuan e Liu Huyan, breve separação é melhor do que um novo casamento. Nos últimos dias, vocês estiveram juntos e não queriam se separar. Quem tem tempo para se preocupar com você e sua irmã? Depois que Liu Huyan partiu, Qianyuan finalmente conseguiu se livrar das obrigações. Ele preparou um banquete farto. Quando você entrou no restaurante, você já tinha preparado mentalmente o que ia dizer. O jantar de hoje é claramente uma armadilha. Mas desde que você tenha uma determinação firme, ninguém conseguirá abalar sua determinação nem um pouco. Qianyuan franziu a testa e olhou ao redor. Onde está sua irmã? Você pegou um pedaço de carne. Ele, despreocupado, deve ainda estar dormindo profundamente. Qianyuan deu uma olhada para o céu lá fora. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Já são 12:00 e ele ainda está na cama. Huyan não disse que a filha é uma viciada em cultivo? Isso pode ser chamado de viciado? Deixa pra lá,
filho. Sente-se rápido. Tian Yuan estava com um sorriso radiante no rosto, apontando para a verdadeira vergonha na mesa. Este fígado de dragão e coração de fênix. Olhando para os 3.000 jade, é difícil encontrar um ou dois. Experimente, o sabor é incrível. Você deu uma mordida. Seus olhos se voltaram para Tian Yuan. Esta velha raposa está sorrindo tão brilhantemente. Com certeza está guardando alguma ideia ruim. Tian Yuan, com a influência de Liu Huyan, não se atreve a ser duro. Ele também não se atreve a ser agressivo. Só pode ser suave. Seus olhos brilharam. Tian Yuan levantou 8 dedos. 8 horas. Você só precisa praticar 8 horas por dia. Eu vou te fazer fígado de dragão e coração de fênix todos os dias. Delícias da montanha e do mar à vontade. Crianças não adoram comer iguarias? Um pouco de carinho deve resolver, certo? Isso não conta como forçar a criança a treinar, certo? Ele fez uma careta, não se importando. Tian Yuan cuspiu um bocado de sangue velho. Isso é fígado de dragão e coração de fênix. Mesmo que ele não tenha grandes alegrias, ele não se atreve a comer. Você realmente não se importa? Você avaliou isso calmamente. Esse fígado de dragão e coração de fênix é apenas assim. Comparado à carne de Kumpen que comi, é muito inferior. Os lábios de Tian Yuan tremiam. Kumpen é algo que tem a longevidade de 10 ancestrais. Antes da Era dos Imortais, havia muito poucos. Agora é uma habilidade rara. Até mesmo aquelas antigas existências como o imperador anterior de 3 gerações não se atreveriam a dizer que comeram carne de Kumpen. Este filho é incrivelmente preguiçoso em treinar, mas ele é um mestre em se gabar, quase alcançando o nível de um verdadeiro imortal. Tian Yuan rapidamente estendeu 5 dedos por 5 horas. Apenas 5 horas por dia está bom. Ai, comi 2 bocadas e já estou com sono, vou voltar a dormir. Você se espreguiçou de forma exagerada. Virou-se e estava prestes a escapar em 2 horas. Tian Yuan estava angustiado. As palavras saíram entre os dentes. Estou indo. Você flutuou ágil para fora. Espera um pouco por 1 hora. Tian Yuan rapidamente estendeu a mão e agarrou. Mas apenas agarrou o ar. Sua figura já havia desaparecido. Tian Yuan ficou olhando fixamente para sua palma, em estado de choque. Foi uma ilusão há pouco? Ele estava claramente tão perto de você. Mas parecia haver uma barreira de tempo e espaço intransponível. Não conseguia te agarrar de jeito nenhum. Parece que algo está errado. Tian Yuan franziu a testa e parabenizou o anfitrião. Recusar a utilização. Persistir em 1000 falhas recompensa o tesouro caótico. Vida ou morte, você assobiu uma canção. Um som de notificação do sistema ecoou em sua mente. Levantou as sobrancelhas, com um brilho de surpresa nos olhos. Recompensas de alto nível como o tesouro caótico. Mesmo que seja uma generosa entrega ao fracasso, o sistema raramente concede. Pudesse ver o quão precioso é. Um brilho passou pelos seus olhos. Parece que você pode tirar bastante proveito do rei do inferno. O velho Gigi está preocupado com a fortuna do seu filho. Só posso pedir que você sacrifique um pouco mais. Você mostrou um sorriso inofensivo. Mas logo você não conseguirá mais sorrir. Com os benefícios de Tian Yuan, a tribo espiritual realmente te colocou em prisão domiciliar. O guardião espiritual na porta manteve-se ereto, com uma expressão de retidão. O chefe da família deu a ordem pessoalmente para o líder do grupo. Você concordou em praticar por 2 horas todos os dias, para que você possa sair de casa. Maldito rei do inferno, você não consegue conter a raiva. Tian Yuan, escondido nas sombras, soltou uma risada fria. Você quer lutar contra mim, seu velho? Você ainda é um pouco imaturo. Você faz uma careta, se vira e vai embora, então não vai sair para brincar. Dormir em casa também é bom. Existem 1000 maneiras de aproveitar a vida. Deixar o velho rei do inferno tão irritado que ele quase explode é também uma das melhores escolhas. Eu fiquei tonto. Tian Yuan apareceu e quase caí. Mas logo ele se recuperou. Ele alisou a barba. Vamos ver quantos dias você consegue aguentar. Tian Yuan está cheio de confiança. Crianças adoram brincar. Com certeza, não vai aguentar por muitos dias e acabará cedendo. Voltou para o pequeno pátio. Você se deita e dorme. Que sonho bom você terá hoje. Seus sonhos são totalmente autônomos e controláveis. O espaço de imaginação é infinito. A sensação de tranquilidade é super real. Você pode se divertir como quiser. Não vai ficar apertado de jeito nenhum. Tian Yuan, que não acredita em coisas estranhas, está escondido do lado de fora do seu quarto.
Ele está fixamente olhando para a fresta da porta e não quer sair. 1 dia, 2 dias, 3 dias e 3 noites se passaram. Até que ele ficou com os olhos vermelhos. Seus olhos estão quase fechando. Você nem saiu de casa. As crianças de hoje em dia conseguem aguentar tanto assim? Tia Nilan segurou o queixo e foi e voltou. Esse filho querido é realmente difícil de lidar. Parece que preciso pensar bem. Preciso encontrar uma solução perfeita. Venha, divirta-se. Justo quando você estava prestes a coletar a última mãe gato, para realizar seu sonho supremo do Palácio das Mil Belezas. Um grito agudo quebrou sua beleza. Você abriu os olhos de repente e viu Setembro como uma pequena fera. Ela atacou ferozmente. Seus pequenos dentes afiados morderam seu ombro. O que você está fazendo? Você virou a mão e a pressionou na cama. Setembro lutava incessantemente. Seu rostinho estava vermelho de raiva. Seu irmão idiota, você me enganou. Que tipo de técnica maligna você me deu? Depois de treinar, eu dormi por 3 dias e 3 noites. Você está desperdiçando meu precioso tempo de cultivo. Eu já sou mais fraco que você. E ainda usa esse método sujo para me atrasar o descanso. Eu te odeio profundamente. Oi. E assim você deu um tapa na bunda de Setembro. Sinta bem seu próprio cultivo. Não culpe os inocentes. Setembro ficou surpreso por um momento. Com um giro de pensamento. Foi então que percebeu. O cultivo respeitado pelo rei estava, surpreendentemente, se soltando. Estava prestes a fazer um avanço. Ele olhou para você em choque. Você não estava me provocando? A técnica secreta do sono é realmente uma habilidade divina. Quando eu já te prejudiquei, irmão? Você torceu o canto da boca, mostrando um sorriso típico de um rei dragão satisfeito. Pequeno Setembro se concentrou um pouco para sentir. Seguindo o fluxo do pensamento, o nível foi de repente rompido. Entrar diretamente no nível de um respeitável praticante é dividido em 4 etapas. Primeira etapa, o mar de energia do céu e da terra. Segunda etapa, o caminho do dragão, a lâmina divina do rei. Terceira etapa, o respeitável, o rei celestial, o imperador benevolente, o senhor celestial. Quarta parte, santo, rei santo, grande santo, santo respeitado. A terra local. Cada grande domínio é dividido em 9 pequenos níveis. Na verdade, você só está com a mente muito tensa. Agora relaxe. O avanço acontecerá naturalmente. Você sorri levemente, com palavras sinceras, orientando a prática. É preciso entender a importância do equilíbrio entre trabalho e descanso. Às vezes, o caminho mais longo se torna o maior atalho. Aproveitar a vida é uma forma diferente de prática. Praticar de forma desleixada também é uma atitude. Saber dar um tapa na mesa. Setembro ficou surpreso. Embora não entenda muito, mas sente que faz muito sentido. Você perguntou casualmente. Depois que nosso pai voltou, você foi vê-lo? Quando nosso pai voltou? Setembro dormiu por 3 dias e não sabia de nada. O que ele mais deseja é a família. Ele pratica arduamente para proteger os laços familiares. Agora, o céu voltou. Ele, claro, está ansioso para se encontrar. Setembro coçou a cabeça. Onde está o papai? Você apontou para os arbustos não muito longe. Ele está agachado lá. Haha, Tia Nillan saiu dos arbustos de forma constrangida. Ele limpou a garganta, fingindo estar chocado. Ele murmurou para si mesmo. Esse garoto atrevido conseguiu ver meu segredo. A técnica secreta realmente tem suas peculiaridades. Setembro perguntou preocupado. Pai, por que você está agachado nos arbustos? Você não gosta de andar? O rosto de Tia Nillan ficou vermelho. Ele rapidamente mudou de assunto, não se importando com esses detalhes. Setembro ouviu sua mãe dizer que você treina muito duro. O coração do pai estava muito orgulhoso. Eu escolhi especialmente esta espada Fengou como presente para você. Você gosta? Dizia enquanto tirava uma espada de terra e entregava a Setembro. Que espada linda! É muito mais bonita do que a espada feia e sem gosto que o velho irmão me deu. Setembro estava brincando com ela, não conseguindo largá-la. A bordo estava um pouco surpresa. Seu irmão já te deu uma espada? Não era para dizer que o filho não gostava de treinar? A guilda está interessada em Zal. Ele estava ainda mais confuso em seu coração. A espada demoníaca quebrada que Setembro retirou é esta. Esse velho irmão é realmente mesquinho. Ele realmente me deu uma espada quebrada. Haha! O riso de Tia Nillan parou abruptamente e ele gritou. Isso é a espada imortal das 3 eras. Ele examinou cuidadosamente a espada quebrada em sua mão.
Ele olhou abruptamente para você, meu pequeno ancestral. Esta é a arma de vida do Imperador Imortal das Três Eras. Eu procurei por todo lugar e não encontrei. De onde você conseguiu isso? Você não mudou de expressão e seu coração não disparou. Eu encontrei isso na montanha de trás. Parece bastante afiada. Então eu dei a Setembro como presente de aniversário. Eu pensei que ele achasse feia e a jogasse fora. Não esperava que ele a carregasse sempre consigo da montanha de trás. Simplesmente, Tianyu estava prestes a desmoronar. Que tipo de sorte absurda é essa? Mas, ao pensar melhor, ele começou a sentir dor novamente. Este filho não só tem um talento excepcional. A sorte também é uma bênção contrária ao céu. Qualquer um que possa usar exemplos na prática espiritual pode facilmente se tornar um imortal, certo? Quanto mais penso, mais dor sinto. Tianyu não pôde evitar e cobriu o peito. Pai, o que aconteceu? Setembro estava com o rosto preocupado. Não se preocupe, Tianyu respirou fundo. Seus olhos recuperaram a energia espiritual. A morte de San é que, uma vez que a notícia da aparição da espada imortal se espalhe, isso definitivamente chamará a atenção de 3.000 jade de restrição. Seu poder de atração superará de longe o de um mestre imperial destruído. Isso certamente provocará um caos aterrorizante. É preciso manter esse segredo. Nestes dias, não posso me preocupar com vocês. Eu preciso discutir este assunto com os ancestrais da Terra Ancestral. Você se alegra por dentro. Isso não significa que há uma chance de escapar de casa? Não fique sonhando acordado. Tianyu percebeu suas intenções ocultas. A menos que você consiga atender às minhas exigências. Caso contrário, você não poderá deixar a família Lin. Você pergunta ansiosamente quais são as exigências. Isso é derrotar o observador do segredo da floresta de bambu roxo. A origem de Tianyuan. Calmo e sério. A floresta de bambu roxo é um super domínio criado especialmente para treinar os gênios da raça espiritual. Um super segredo forjado. Desde tempos imemoriais. Mesmo os gênios mais fortes da raça espiritual também só conseguiram passar os desafios perto dos 50 anos. E o guardião da floresta de bambu roxo mencionado por Tianyuan é um aterrorizante fantoche venerado por um santo de 9 camadas. Mesmo que seu talento seja extraordinário, não é possível passar os desafios antes dos 18 anos. Onde fica o domínio secreto da floresta de bambu roxo? Aponte uma direção. Seus olhos brilharam. Hehe, para entrar no domínio secreto da floresta de bambu roxo, é necessário ter força de rei celestial ou superior. Você ainda não treinou. Não consegue nem entrar pela porta, viu? Os lábios de Tianyuan se curvaram em um sorriso, com uma expressão de finalmente te peguei. Você ficou sem palavras, deveria ter dito antes. Então, o requisito é tão baixo. O primeiro desafio do Rei Celestial, no máximo, é um santo. O velho pai está subestimando demais as pessoas, não? Agora você entende a diferença, não é? Aprenda mais com sua irmã. Ele já é um respeitável. Basta avançar um nível e você poderá entrar no teste da floresta de bambu roxo. Tianyuan é um educador sério e atencioso. Setembro ao lado ficou com as bochechas vermelhas. Ele sabe muito bem do seu verdadeiro poder aterrorizante. Ele diz superficialmente que não treinou. Mas para derrotá-lo, você só precisa de um dedo. O pequeno espelho do Rei Celestial. Acredito que você pode facilmente dominá-lo com uma mão, não é? Você atira uma flecha na direção que Tianyuan apontou. Tianyuan sorri satisfeito. Pensou que você finalmente despertou seu espírito de luta. Saber a diferença já é bom. Eu, como pai, irei primeiro ao local ancestral. Quando eu voltar, levarei vocês para treinar pessoalmente. Fale. Ele se transformou em um raio de luz e voou para o fundo do local ancestral. Você sempre se mostrou indiferente e nunca se deu ao trabalho de explicar muito. Ele bateu palmas, virou-se e caminhou em direção ao portão do clã vizinho. Ei, irmão velho, para onde você está indo? Setembro perguntou. Estou saindo para me divertir. Você sorriu levemente. O mundo é realmente um bom lugar para aproveitar a vida. Você entende músicas difíceis? Deixa pra lá, você ainda é muito jovem. Essas são coisas de adultos. Quando você crescer, eu te levarei para sair. Por que você fala de maneira tão madura? Nós dois nascemos no mesmo dia. Em setembro, você tinha um rostinho de bebê e não lutava. E o papai não deu ordens para você não sair? Os guardas da porta são todos santos. Você não pode sair escondido. Hehe, você sorriu de forma significativa. É mesmo? Os santos são muito fortes.
Vamos ver como você se mantém firme. Setembro seguiu rapidamente. Nunca te vi comer um bolo desde pequeno. Hoje finalmente poderei ver isso. Grande santo da tribo espiritual. O guardião do 9º nível humano, ao te ver, deu um sorriso amargo. Estava prestes a avisar, mas você instantaneamente se fundiu ao vazio, dando um passo. Sua figura apareceu de forma fantasmagórica do lado de fora do portão da tribo espiritual. Proteger os pés do grande imperador não tem efeito algum. Os 2 santos guardiões são completamente inúteis. Os 2 santos vão girar a cabeça mecanicamente no lugar, olhando para você, que sorri e acena para eles. Uma onda colossal se levanta em seu coração. O que está acontecendo aqui? É uma ilusão? Não, eles rapidamente percebem. O que você está usando é claramente a grande cadeira do vazio. A grande cadeira do vazio, que até os santos têm dificuldade em usar. Você realmente domina isso com maestria. Depois de ficarem aterrorizados, eles começam a suar frio. O jovem líder que nunca teve contato com o cultivo conseguir usar a grande cadeira do vazio. E você só tem 8 anos este ano. Setembro também ficou paralisado, olhando para essa cena. Nos olhos, passou uma expressão de incredulidade. De repente, ele percebe. Totalmente perdido. Meu bom irmão, você escondeu bem sua inveja e ciúmes. Você enganou a irmã com grande sofrimento. Eu também quero sair. Setembro gritou com uma expressão obstinada. Os 2 santos da vizinhança estão com suor frio na testa. Não ter te vigiado já é uma falha. Mas o líder parece não ter dado a ordem de proibir a princesa do clã. Justo quando eles estavam confusos, Setembro já se transformou em uma bola de fogo. Saiu diretamente pela porta do clã espiritual. O que fazer agora? O que mais podemos fazer? Precisamos relatar isso rapidamente. Por favor, que o líder decida. Antes de bloquear o caminho. Seu pai, Lin Tianyuan, foi parado assim que aterrissou, dizendo que meu filho quebrou a defesa do santo. Ele saiu do clã espiritual com um passo. Lin Tianyuan estava com uma expressão de choque. Claramente disseram que você não havia treinado. Que situação é essa? Setembro também saiu. Lin Tianyuan ficou furioso ao ouvir o relatório, com as sobrancelhas franzidas. Nesse momento, uma luz brilhante apareceu. A pessoa que chegou estava com a pele dourada. Relato ao líder. Algo sério aconteceu. Lin Tianyuan já estava entorpecido. Perguntou diretamente o que havia acontecido. O segredo da floresta de bambu roxo foi destruído por uma luz vinda do céu. Todo o segredo desmoronou. Todas as marionetes estão danificadas. O que aconteceu com o segredo da floresta de bambu roxo? E os espíritos da linhagem que sofreram desilusão lá dentro? Lin Tianyuan arregalou os olhos. Aquela luz parecia ter olhos. Evitou completamente os seres inteligentes. Meu gênio da linhagem espiritual e a besta desiludida estão ilesos. O mestre da linhagem espiritual respirou fundo. E isso é o mais aterrorizante. O poder da pessoa que atacou deve ser tão forte que é difícil de imaginar. Talvez a existência suprema do colega de quarto está de olho em nossa linhagem. O rosto de Lin Tianyuan estava sério. De repente, lembrou-se de você antes de ir para a terra ancestral. Irá estender 2 dedos e fazer um gesto no vazio. Quanto mais pensava, mais aterrorizante se tornava. Lin Tianyuan sentiu uma onda gigantesca em seu coração. Imediatamente começou a reconstruir a floresta de bambu roxo. Neste momento, você não precisa se preocupar. Apenas precisa manter a informação em segredo. Vamos falar quando eu voltar da terra ancestral. E o jovem chefe da linhagem e a jovem princesa? O santo da linhagem espiritual que guarda a porta perguntou ansiosamente. Não precisamos nos preocupar com eles por enquanto. Vamos falar sobre isso quando eu voltar. Amanhã, Yuan voará para a terra ancestral, deixando alguns santos da linhagem espiritual se reunindo no mundo. Como o principal responsável pela destruição da floresta de bambu roxo, você está tranquilamente segurando um espeto de frutas cristalizadas, percorrendo as ruas movimentadas, parando de vez em quando para assistir a artistas de rua, parando de vez em quando para ouvir a comédia no palco. A floresta de bambu deve já ter desaparecido, não? Com certeza, papai vai rir sem parar quando souber. Você nunca teve a intenção de esconder seu poder. Já que Lin Tianyuan estabeleceu um padrão para você, você deve superá-lo, para que ele não te impeça de aproveitar a vida. O poder que você revelou desta vez deve ser suficiente para calar a boca do rei do inferno que fala demais. Você está secretamente em um vale. Passar pela floresta de bambu roxo só pode provar que você tem o limite de um santo.
e ao mesmo tempo controlar a energia da espada sem se ferir. É isso que você realmente quer mostrar. Ei, está tão animado lá na frente. Você se espremeu na multidão e olhou para o ferreiro ao lado. Por que aqui está tão agitado? O ferreiro te lançou um olhar impaciente. Isso é coisa de adulto. Crianças não devem se meter. Você jogou uma ou duas moedas de prata casualmente. O ferreiro viu as moedas e imediatamente levantou as sobrancelhas. Ele sorriu amplamente. Uau! Ah, era um jovem senhor. Mas isso realmente não é algo para crianças ouvirem. Ele falou em um tom mais baixo. A competição da flor mais bela do Reino do Norte acontece a cada 3 anos. O grande concurso vai começar em breve. Agora é a turnê de aquecimento. Naquela época, o Norte. As 10 melhores casas de entretenimento enviarão suas principais artistas para competir, para disputar o trono da flor mais bela do Norte. Seus olhos brilharam. Interessante. A flor mais bela é a mulher mais deslumbrante do Reino do Norte. A mulher mais famosa das casas de entretenimento. Você sempre sonhou com esse tipo de era gloriosa. Agora que encontramos, não podemos deixar passar. Já temos 8 anos. Arredondando, isso já é ser adulto. Como não posso entrar na taverna? O canto da sua boca se levanta levemente. O ferreiro tem uma expressão estranha, pensando consigo mesmo sobre as crianças dessas famílias ricas. Tão pequenas e já entendem essas coisas. Isso é impressionante. Obrigado. Você apreciou por um tempo e ajudou a levantar os ingressos. E depois das dançarinas que se apresentavam às ruas. Então, virou-se e partiu em direção à capital do norte. Ao chegar na esquina, você de repente parou os passos. Uma sensação surgiu em seu coração. Alguns homens grandes e robustos estavam cercando uma jovem com tranças de ovelha, com um sorriso que dá arrepios. Menininha, você é tão bonita. Por que ainda pensa em se tornar aprendiz de artes marciais? Que tal se juntar a nós no salão e ser a estrela? Nós garantimos que em 3 anos você será a cortesã principal. Que tal? Então vocês são todos enganadores. A jovem de tranças apertou os dentes. Nos olhos, brilham medo e raiva. Do lado de fora do canto, você observa essa cena. Reconheci de imediato a garota que vi há alguns dias na taverna ouvindo histórias. Aquela menina tímida com chifres de ovelha. Incrivelmente, nos encontramos novamente. É realmente um destino. Você balança a cabeça, sem saber o que fazer. Na primeira vez que nos encontramos, o sistema já havia emitido a missão de aceitá-la como discípula. Mas, com sua personalidade de atributos máximos de 1 milhão, é natural que você não queira lidar com esse tipo de problema de ensinar um discípulo. Após recusar, você ainda recebeu uma recompensa de 1 milhão de pontos de crítico do sistema. Mas agora, surpreendentemente, nos encontramos pela segunda vez. Será que isso é o destino? Você clica casualmente no painel de atributos da garota. Nome, Bai Ouvei, identidade, princesa da dinastia Rainha Celestial, imperatriz fria e sem coração desta vida. Estado de talento celestial da vida passada. Pátria destruída, novamente em exílio. Sozinha, vagando pelo mundo em desespero. Perdeu a memória da vida passada e não sabe sua identidade nesta vida. Diante de uma garota tão triste e adorável. Você realmente não considera me aceitar como discípulo? Por causa de problemas na prática. Foi forçado a reencarnar e recomeçar. A imperatriz que ficou sem memória. Da última vez, você nem se deu ao trabalho de olhar para o painel dele. Agora você descobre a verdadeira identidade da jovem. O que aconteceu com ele te faz lembrar da sua irmã, Setembro. Seu coração é levemente tocado. A jovem na esquina tem um olhar determinado. Eu não quero me juntar a nada que seja preguiçoso. Saia do meu caminho. Caso contrário, não serei gentil. Ele mostra seus pequenos dentes afiados e parece inofensivo. Alguns homens fortes riem alto. Vamos ver como você vai ser indelicado conosco. Bai Ouvei aproveita a oportunidade. Ele dá um chute preciso na virilha do homem à sua frente. O segredo é um golpe certeiro. O homem forte cai no chão, sofrendo e revirando os olhos. Bai Ouvei aprendeu esse golpe desde pequeno. É preciso e letal. Mesmo que tenha alguma habilidade, mesmo os mais profundos, seriam pegos de surpresa e cairiam imediatamente, querendo fugir. Vários homens fortes bloquearam o caminho de Bai Ouvei. Tanta gente intimidando uma garotinha. Não acham que é demais? Uma voz fria soou atrás deles. Alguns homens fortes se viraram para olhar, mas não viram nada. Caramba, que diabos é isso? Eles olharam ao redor por um bom tempo.
Só então olharam para baixo e viram uma criança, com um espeto de frutas cristalizadas na mão, parecendo ter 7 ou 8 anos. Com uma expressão curiosa, encarando-os. De onde veio essa criança? Vá embora! O homem ficou furioso de vergonha. Ele realmente ficou tão assustado que suou frio por causa de uma criança. Seu olhar se tornou mortal em um instante. O corpo do homem forte foi esmagado em um mar de sangue. O ambiente ficou instantaneamente em silêncio. Um olhar fez as pessoas tremerem de medo. Que tipo de monstro é essa criança? Dois velhos estavam tão assustados que suas pernas estavam tremendo. É um crime à luz do dia! Gritou um dos homens. A lei é clara. Como você se atreve a matar? Eu mato quem eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Você olhou silenciosamente para os dois, como se estivesse exercendo seu poder. Você acha que tem o direito de se meter? Você é ousado demais. Antes que ele terminasse de falar, a intenção de matar veio como um golpe. Os dois velhos se transformaram em sombras e voaram. Os dois se tornaram flocos de neve na parede branca. Não restou nenhum osso. É isso que é o treinamento? A menina com chifres de ovelha cobriu a boca. Ela olhou para você com olhos brilhantes. Lembranças vagas. Novamente, havia seres tão poderosos ao meu redor. Infelizmente, aos 3 anos, um evento inesperado o forçou a deixar o palácio de memórias confusas. Desde então, ele vagou e enfrentou dificuldades. Ei, você é o irmão do imortal. Baiovei finalmente te reconheceu. Seus grandes olhos brilhavam intensamente. Inacreditável. Ele achou que nunca mais veria você nesta vida. Não esperava que você aparecesse novamente de forma tão mágica. Você está a salvo agora. Você sorri, já que temos tanta afinidade. Se você quer, haja naturalmente. Você sempre faz as coisas como quer. Se quer fazer, faça. Isso sim é aproveitar a vida. Gulu Baiovei engoliu em seco. Meu nome é Baiovei. Tenho 13 anos este ano. Irmão imortal. Você pode me ensinar a treinar? Eu posso te ajudar a fazer trabalhos flexíveis como pagamento da mensalidade, certo? Eu tenho um talento especial, que é não precisar comer. Muito fácil de sustentar. Se eu conseguir treinar com sucesso, também posso ser um guarda. Assim, você não precisará mais lutar pessoalmente. Ele tem um corpo espiritual inato. Um par de olhos sábios que pode distinguir o bem do mal, um verdadeiro ser divino, que pode atrair sorte e evitar desgraças. Ele está em você, sentindo uma atração sem precedentes. Não consigo evitar querer me aproximar de você. Olhando para os grandes olhos puros e claros de Baiovei, um aceno de cabeça é bom. Mas a partir de agora você deve me chamar de mestre. O mestre Baiovei exibia alegria em seus olhos. Ele gritava repetidamente para parabenizar Jin por completar a missão de aceitar discípulos. Após abrir, a habilidade de aceitar discípulos retorna em 1000 vezes o aumento da força do discípulo. Assim, você pode obter um retorno de tempo de cultivo em 1000 vezes. Por exemplo, se o discípulo atingir o nível comum, o poder acumulado que um gênio consegue em um ano de cultivo, o anfitrião pode obter o equivalente a 10.000 anos de cultivo de um gênio comum. O poder acumulado. É fácil para os dois. Há esse tipo de jogada também. Você está um pouco surpreso. Naquele dia, ele recusou aceitar discípulos. Já recebeu a recompensa de 1 milhão por um golpe crítico. Isso desbloqueará recompensas normais ao aceitar discípulos novamente. Isso é incrível. Coisas estranhas acontecem todos os anos. Este ano, especialmente muitas. Um garotinho de 8 anos se atreve a aprender a aceitar discípulos dos outros. O riso de Jin vinha de todos os lados. No beiral da casa. Não se sabe quando já estava cheio de poderosos do mundo das artes marciais. A sombra é robusta. O homem de rosto negro balança um leque. Seu sorriso é enigmático. Não importa quem você seja. Ousou interferir nos planos do jovem senhor. Você já escolheu o caminho da morte. Você nem olhou para essas pessoas. Puxando Baiovei para fora. Já que você mencionou Shenhe. Como se a autoridade celestial caísse com seus passos. Os poderosos do mundo das artes marciais no pátio se tornaram manchas de sangue. Sem qualquer espaço para resistência. É realmente uma criação nacional. Você coçou o ouvido, dando passos para sair da viela. Os olhos de Baiovei brilhavam. Mestre, você é muito forte. Mesmo no Palácio Imperial, ele nunca viu alguém tão astuto. Métodos de assassinato aterrorizantes. Mais ou menos. Você sorriu amplamente, completamente despreocupado.
Matar algumas formigas que vagam pelo mundo das artes marciais. Se mover um dedo já conta como sua derrota. Mestre, o que vamos fazer a seguir? Bai Wei perguntou curiosamente.